Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Pokémon, uma nova jornada. Capítulo 81, Desafiando a Torre da Confusão. Além da Casa Mal Assombrada, havia muitos lugares semelhantes dentro da academia. Casa da Luz Solar, um lugar onde dia ensolarado é mantido 24 horas por dia. Permite que os Pokémon do tipo Grama pratiquem seus movimentos livremente e recuperem rapidamente sua força. Se Terrance permitir que Bealtifre fique dentro por um dia, ele pode facilmente compreender raio solar. Sala de gravidade, operado por vários Probopas, permite que a gravidade interna seja livremente ajustada, tornando-o muito eficaz para treinar Pokémon específicos. No entanto, usar o movimento gravidade consome uma quantidade significativa de energia para Probopas, então ativá-lo requer um número substancial de créditos. É uma terra sagrada para Pokémon do tipo lutador. Grande sala de poder, fornecendo energia constantemente para Pokémon do tipo elétrico. Além disso, também havia lugares adequados para Pokémon de vários tipos, o que pode aumentar rapidamente a força dos Pokémon dos alunos. Embora os créditos necessários fossem caros, se os alunos estivessem dispostos a trabalhar duro, eles poderiam ganhá-los completamente na academia. Testes diários, exames de promoção, classificações, resultados do treinamento, missões. Além disso, a academia tem vários lugares especiais onde os alunos podem ganhar créditos como recompensas. Pode-se dizer que desde que os alunos trabalhem bastante e se esforcem bastante, mesmo que não consigam ganhar uma grande quantidade de créditos, 4 anos são suficientes para aperfeiçoar uma equipe e enriquecer. No entanto, a maioria dos estudantes que podem entrar na Academia da Coroa vem de famílias ricas, e poucos estão dispostos a suportar tais dificuldades. Eles podem estar dispostos a pagar por recursos, mas não estão dispostos a trabalhar duro para obtê-los. Mas eles mal sabem que o verdadeiro crescimento dos Pokémon e dos treinadores se reflete no processo de trabalho duro. Portanto, não é um problema para a academia cultivar vários treinadores excepcionais com sua fundação, mas o ponto principal é que, sem o temperamento e o esforço correspondentes, é muito difícil para os treinadores crescerem completamente. É também por isso que não havia um único aluno em toda a academia que fosse capaz de desafiar Cynthia. Estudantes como Terrance, que vêm de origens humildes, aumentaram em número nos últimos 2 anos. Principalmente porque alguns dos professores que saíram observaram cuidadosamente e procuraram instrutores que fossem firmes, sinceros, trabalhadores e ambiciosos, ou crianças com sonhos e determinação. Para esses alunos, a academia tem políticas muito lenientes. Contanto que um desses alunos possa se tornar uma figura de nível Elite 4 em uma região no futuro, o investimento vale a pena. Atualmente, o que falta à academia não são fundos, mas talento e fama correspondente. Depois de organizar as coisas para Misdreavus, Terrance começou o trabalho final de um treinamento de reação de 1 mês para Bealtifre e Swablu. Ao mesmo tempo, ele também cuidou de Haltz. Tendo praticado teletransporte sozinho por meio mês, Terrance também precisava ver o progresso de Haltz na prática. 8 bolas de aço atacaram Swablu continuamente com uma trajetória de ataque 5 estrelas. Atualmente, agilidade e guarda de algodão são as principais formas de Swablu escapar de ataques. Bealtifre continuou praticando o controle do fluxo de ar de ventania e cauda de vento durante o treinamento. Quanto a Haltz, o treinamento com bola de aço representou o maior desafio porque quando Terrance ordenou que Nozepas não atacasse simultaneamente, a eficácia do teletransporte de Haltz foi bastante reduzida. Então, enquanto desviava das bolas de aço, Haltz teve que planejar por conta própria, encontrar os pontos de aterrissagem mais adequados, calcular o tempo e se esforçar para maximizar a eficácia do teletransporte. O trabalho de Terrance era pegar seu laptop e registrar o crescimento desses Pokémon, fazendo planos para a próxima sessão de treinamento. 1 mês depois, Terrance olhou para os 498 créditos restantes e sentiu que deveria fazer alguma coisa. Observando as planilhas de dados de crescimento de Bealtifre, Swablu e Misdreavus após 1 mês de treinamento solitário, Terrance se preparou para realizar algumas missões de combate real. Considerando o status atual de Bealtifre e Swablu, Nozepas não conseguiu acompanhar o progresso deles, e o treinamento com bola de aço chegou ao fim. Durante esse período, Bealtifre e Swablu ganharam habilidades excepcionais de evasão, e sua resistência e capacidade de suportar danos também melhoraram. O que surpreendeu Terrance foi Haltz. Embora ele só soubesse o movimento teletransporte, seu esforço não foi menor que o de Bealtifre e outros, e ele até trabalhou mais. No entanto, foi uma pena que além de se tornar mais proficiente com teletransporte, Haltz não mostrou nenhuma outra mudança. Terrance queria que seus Pokémon participassem de batalhas reais, e além de algumas missões especiais, a academia oferecia 3 excelentes opções. Primeiro, Zona de Batalha Estudantil. Segundo, Torre da Confusão. Terceiro, Torre do Desespero. Considerando os estados de Swablu e Bealtifre, Terrance escolheu a Torre da Confusão. Os alunos tinham a oportunidade de desafiar a Torre da Confusão uma vez a cada 6 meses de graça, e Terrance teve uma dessas oportunidades, incluindo a cota gratuita para novos alunos. Caso não haja cota gratuita, os alunos também poderão contestá-la gastando créditos. Comparado aos procedimentos complicados da Zona de Batalha Estudantil e da extremamente difícil Torre do Desespero, a Torre da Confusão era mais adequada para Swablu e Bealtifre no momento. Quanto ao pequeno Misdreavus, ele estava atualmente se misturando com os Pokémon na Casa Mal Assombrada, vivendo uma vida bem confortável. Terrance estava atualmente deixando-o fazer o que quisesse. A academia se esforçou muito para estabelecer a Torre da Confusão, e seu propósito era ajudar os Pokémon dos alunos treinadores a se enfrentarem, se desafiarem e descobrirem seus pontos fortes e vantagens. A Torre da Confusão era guardada por Ditto. Em teoria, não havia limite para o número de níveis.
Os alunos frequentemente desafiam a Torre da Confusão, mas ela nunca estava muito movimentada. Isso porque dezenas de dito foram criados aqui, e inúmeras batalhas aguçaram a consciência de combate de cada dito. A Torre da Confusão foi equipada com diversas câmeras que podiam registrar os desafios dos alunos de todos os ângulos. Desafiador? Uma voz vigorosa soou atrás de Terrance, vinda de um velho magro. Estou encarregado da Torre da Confusão, e todos os assuntos de desafio são registrados comigo. Parece que você é um novo aluno aqui para seu primeiro desafio, certo? Sim, aluno novo, respondeu Terrance. Bem, a qualidade dos novos alunos deste ano parece muito boa. Espero que você possa me dar uma boa surpresa e passar do primeiro nível. O homem balançou a cabeça. O primeiro nível? Terrance ficou intrigado. O primeiro nível não é apenas uma batalha contra um dito? Parece fácil para você? Mesmo assim, na história da Academia da Coroa, houve muito poucos alunos novos que conseguiram desafiar o primeiro nível com sucesso na primeira tentativa. Esses treinadores frequentemente o desafiam de forma imprudente, sem entender seus próprios Pokémon. Especialmente quando enfrentam um Pokémon no qual o dito se transforma, que eles acreditam conhecer bem. Subestimando, eles frequentemente retornam derrotados. Já que você é um aluno novo, deixe-me lembrá-lo, se você não estiver adequadamente preparado, pode ser melhor voltar da próxima vez. Não, tenho certeza que quero desafiá-lo, disse Terrance. Capítulo 82, entrando na torre. Então, Terrance seguiu a pessoa responsável pela Torre da Confusão para se registrar. Terrance atualmente tem uma tentativa de desafio gratuito, conforme indicado em seu cartão de identificação de estudante. Meu nome é Lucas, um velho aposentado. Diferentemente da indiferença anterior, enquanto Terrance caminhava alguns passos com o professor idoso, ele descobriu a verdadeira natureza do outro. Se você conseguir passar no primeiro nível, você é considerado um aluno decente. Se você conseguir passar no segundo nível, você é considerado excepcional entre os alunos. E se você conseguir deixar uma marca no quarto nível, somente os melhores alunos da classe de graduação podem conseguir isso. Embora não haja limite para o número de níveis na Torre da Confusão, o melhor desempenho entre os alunos da academia até agora durou apenas um tempo no quarto nível. Espere um momento. Você é um aluno da classe criadora? Enquanto se registrava, o professor Lucas inconscientemente olhou para as informações de Terrance e ficou momentaneamente surpreso. Aluno da classe de criadores, você veio aqui para causar problemas? Ao contrário dos treinadores da classe de batalha, a impressão de todos sobre os criadores é que eles não são bons em batalhas. Principalmente porque passam a maior parte do tempo estudando conhecimento teórico. Na Torre da Confusão, os desafiantes são principalmente treinadores e coordenadores, com poucos criadores que têm experiência limitada em combate. O que mais Terrance poderia dizer? Ele só podia reafirmar sua determinação. Nada mal, nada mal. Você tem o mesmo espírito que eu tinha quando era mais jovem. Você viu esse disco? Eu durei 2 minutos e 9 segundos no quarto nível. Esse é meu disco de antigamente impressionante, certo? E este aqui? Essa também é uma conquista minha. Linhas pretas apareceram no rosto de Terrance. Dê uma boa olhada nos novos alunos que se matricularam este ano. Eles conseguem se defender em batalhas no primeiro nível. Como um novo aluno, isso é bem raro. Se você conseguir superá-los como seu veterano, eu não me importaria em lhe dar alguma orientação. Naquela época, eu, Meonscrocro e Claydol éramos o pesadelo de todos os estudantes. Muitas alunas também me admiravam. Estou ficando velho, memórias. Pretendo fazer meu desafio Svablu. Por favor, registre-se, disse Terrance. Por que a pressa? Vocês jovens são muito impacientes. O professor Lucas ficou bastante descontente com a atitude de Terrance e o repreendeu, dizendo: este quadro de recordes contém as conquistas de várias gerações de alunos. Se você puder deixar seu nome nele, haverá alguns créditos como recompensa. Mas você nem deveria pensar nisso. Apenas os alunos da turma de formatura podem deixar seus nomes. Você chegou cedo demais para isso. Além disso, para cada nível que você passar, você também pode receber alguns créditos como recompensa. Seu foco atual deve ser desafiar e passar o primeiro nível. Com licença, tem alguém aqui? No momento em que Terrance estava recebendo o conselho sincero do professor Lucas, uma voz veio de fora, fazendo Terrance dar um suspiro de alívio. Quem é? Espere um momento. Você não é o garoto com sobrancelhas encaracoladas que veio da última vez? O professor Lucas olhou pela janela, apertou os olhos e disse surpreso após um momento de reflexão. Eu lembro que você desafiou há apenas um mês, certo? Não me chame de sobrancelhas encaracoladas. Meu nome é Valor. O garoto com sobrancelhas encaracoladas disse com raiva. Eu juntei 50 créditos e quero desafiar novamente. Você está desperdiçando, garoto. Esses créditos valem um distintivo. O professor Lucas olhou para o jovem como se ele fosse um idiota. Não perca tempo falando. Eu quero desafiá-lo. Se eu passar do primeiro nível, posso dobrar meus créditos. Eu realmente não consigo fazer nada com você. Da última vez, você não conseguiu nem durar 3 minutos, e você acha que é tão fácil passar. Depois de suspirar, o professor Lucas disse relutantemente, nesse caso, vocês dois podem ir juntos. Neste momento, Valor notou Terrance. Em contraste com seu humor anterior, ele deu um tapinha no peito e educadamente disse, Olá, eu sou Valor, um novo aluno da classe de batalha de velocidade. Olá, sou Terrance, um novo aluno da classe de criadores, respondeu Terrance. Classe criador? Você é um criador, Valor exclamou. Espere um minuto. Terrance, esta deve ser sua primeira vez desafiando a Torre da Confusão, certo? Chegue um pouco mais perto. Deixe-me dizer uma coisa. Após completar o desafio, você deve deixar este lugar imediatamente.
Caso contrário, este professor Lucas definitivamente o arrastará para ouvir sobre suas façanhas gloriosas em sua juventude. Aprendi esta lição através da dor e do sofrimento. Não importa o que você faça, não dê ouvidos às suas histórias. Caso contrário, ele o manterá enredado por metade do dia, especialmente este velho solteiro. Ele adora exibir suas escapadas juvenis com alunas. Terrance levantou uma sobrancelha. Isso era bem sério e ele detestava nada mais do que tagarelas. Obrigado pelo lembrete, vou manter isso em mente. Vocês dois estão cochichando sobre algo secreto? O professor Lucas, que estava registrando informações, pareceu desconfiado. Não, ambos levantaram a cabeça com uma expressão vazia, olhando para o teto. Torre da Confusão. Com novos desafiantes, a Torre da Confusão foi reaberta, e os dito responsáveis por proteger os níveis tomaram suas posições. O professor Lucas segurava um laptop que estava conectado à torre. Depois de dar algumas instruções, ele informou Terrance e Valor que eles poderiam subir. Terrance segurou a pokébula de Swablu e entrou na torre calmamente, enquanto Valor parecia mais nervoso em comparação. Terrance, tome cuidado depois. O estilo de luta de Dito pode ser diferente do nosso Pokémon. Entendido. Você também dá o seu melhor. O melhor histórico entre os alunos da academia na Torre da Confusão até agora foi permanecer no 4º nível enfrentando ataques de 4 Dito. Em contraste, passar do 1º nível e derrotar um Dito não seria muito difícil para treinadores experientes. O 1º nível pode ser considerado o básico do básico. Se você é um treinador que pode coletar todos os 8 emblemas de ginásio, não havia razão para não passar. Mas a partir do 2º nível, enfrentar ataques de 2 Dito ao mesmo tempo aumentou a pressão instantaneamente. Similarmente, o 3º nível tem 3 Dito, e o 4º nível tem 4 Dito. Nos últimos anos, dentro do currículo de 4 anos da academia, nenhum aluno conseguiu desafiar o 5º nível. À medida que você progride no desafio, confiar somente na força bruta não o levará muito longe. Você deve considerar escolhas táticas e aproveitar ao máximo os pontos fortes do seu Pokémon. Embora Dito possa mudar a composição de suas células e imitar a composição de qualquer objeto que copie, transformando-se na aparência de qualquer coisa que veja, e até mesmo imitando os movimentos do oponente, fundamentalmente não importa quão perfeita seja sua transformação, eles nunca poderão copiar completamente a habilidade única de cada Pokémon. Esta Torre da Confusão. A academia pensou muito nisso. Esse cara, observando o Valor ao seu lado, cerrando os punhos nervosamente, mas determinado e um tanto ansioso, Terrance ficou sem palavras. O 1º nível da Torre da Confusão tinha várias salas, interconectadas com lugares onde Dito residia. Terrance lembrou a reputação da Academia da Coroa, e sua fundação foi realmente bem merecida. Era realmente a terra sagrada de um treinador 100 anos atrás, quando a Liga Pokémon ainda não estava totalmente estabelecida. Mesmo em seu atual estado de declínio, não era algo com que a fundação de uma academia pudesse se comparar. No entanto, era difícil imaginar que os alunos da classe de formatura que pudessem passar do 3º nível ainda não fossem páreos para Cynthia. Não é de se espantar que a fama da Academia da Coroa não fosse proeminente. Comparada a um verdadeiro prodígio de uma região, mesmo que tenha uma fundação, ainda faltava em alguns aspectos. Eu me pergunto, qual nível eu posso alcançar? Capítulo 83. Equilíbrio e vantagem inicial. Quando Terrance e Valor entraram no 1º nível da Torre da Confusão, o professor Lucas finalmente começou a prestar atenção séria na tela do seu notebook. Valor, aluno novo, pontuação atual, uma tentativa de desafio, registrou derrota no 1º nível em 2 minutos e 51 segundos. Terrance, aluno novo, atualmente sem pontuação. Ainda Murkrow, hein? Lucas salvou todos os vídeos relacionados à Torre da Confusão e com apenas uma rápida investigação, encontrou o recorde de desafios anterior de Valor. Um mês atrás, Valor, o novo aluno da classe de batalha de velocidade, falhou em sua tentativa de desafiar o 1º nível da Torre da Confusão usando Murkrow. Um mês depois, ele estava novamente usando Murkrow para o desafio. Da última vez, foi por erros nos comandos que ele deu que ele perdeu. Espero que ele tenha melhorado dessa vez. Quanto a esse Terrance, um aluno da classe Criador, certo? Swablu. Parece ser um Pokémon que vive na região de Oen. O professor Lucas era responsável por monitorar a Torre da Confusão e cuidar do Dito aqui, naturalmente tendo a responsabilidade de testemunhar o crescimento dos alunos. Se algum aluno apresenta-se desempenho excepcional, as imagens em vídeo precisariam ser enviadas aos superiores da academia. Nesse momento, o Valor, diante do Dito transformado em Murkrow, respirou fundo. Vamos lá, mesmo que ele pareça exatamente com Murkrow e saiba os mesmos movimentos, deve haver diferenças. Além disso, estou aqui para dar-lhe comandos. Não posso errar dessa vez. Preciso passar do 1º nível. Do outro lado, Terrance também enfrentou o guardião do 1º nível, um Pokémon roxo claro e pegajoso, Dito. Por favor, me dê orientação. Terrance enviou Swablu, que havia passado por um treinamento extensivo ao longo do tempo e estava ansiosamente esperando por um combate real há muito tempo. Ao ver Swablu como esperado, Dito se transformou em Swablu. De fora, os dois pareciam quase idênticos. Swablu parecia curioso sobre essa transformação e olhou para Swablu com espanto, seu espírito de luta inflamado. Ele olhou para a contagem regressiva no fundo da sala. De acordo com o aviso do professor Lucas, que costumava guardar a torre, o desafio começará oficialmente quando a contagem regressiva chegar a 0. 12, 11, 9, 5, 3, 2, 1... Assim que a contagem regressiva chegou a 0, Terrance deu o comando, Pulso do Dragão. Lucas sempre acreditou que os criadores não eram habilidosos em batalhas. Tendo vivido metade de sua vida, ele encontrou muitos criadores. Eles podem ser excelentes em cuidar da aparência externa dos Pokémon, lidar com sua fadiga e ferimentos, ou até mesmo proficientes em criar comida para Pokémon. Mas ser proficiente tanto em procriação quanto em batalhas era uma combinação rara.
Se bem me lembro, aquela treinadora chamada Cynthia parece ser uma criadora, intermediária. Neste momento, quase todos na Academia da Coroa sabiam sobre Cynthia. Em relação a esta treinadora que tinha pisoteado a dignidade da Academia da Coroa, todos tinham sentimentos mistos. Por um lado, havia a amargura de ser uma perdedora e por outro lado, havia admiração por seu talento. Esse garoto. Originalmente, Lucas não tinha grandes expectativas para as habilidades de batalha de Terrance. Afinal, ele tinha apenas 10 anos de idade. A maioria dos estudantes que acabaram de entrar em contato com Pokémon não acharia fácil derrotar o experiente Ditto. No entanto, a chegada de Terrance imediatamente abalou a perspectiva de Lucas, que estava guardando a torre há anos. Treinador. Não é isso. Lucas percebeu que o estilo de combate de Terrance, embora um pouco cru, não era o de um completo novato. No máximo, ele era alguém que não tinha batalhas o suficiente para exibir suas habilidades completamente. Em outras palavras, faltava-lhe experiência. Esse estilo de luta. Ele é um aluno novo da classe de criadores? O estilo de comando rítmico e planejado de Terrance, assim como sua coordenação com os Swablu, não parecia algo que um treinador novato possuía. Era mais como se eles fossem amigos de longa data enfrentando desafios juntos. Este é o estilo de batalha da classe de coordenação. Lucas pareceu um tanto surpreso. Ele quer se envolver tanto em procriação quanto em coordenação? É ganância ou ele tem confiança suficiente em si mesmo? A energia de uma única pessoa é, em última análise, ilimitada. Mesmo sendo apenas um criador, eles ainda encontrarão um caminho entre muitos que lhes convém. Sem mencionar a tentativa de equilibrar reprodução, coordenação e batalha. De Terrance, Lucas inesperadamente viu sombras de Cynthia. Ele simplesmente não sabia que 4 anos atrás, quando Terrance tinha apenas 6 anos, ele já havia embarcado em sua jornada única com uma mentalidade e conhecimento que o diferenciavam de seus colegas, por ter vindo da era da explosão de informações. Esse foi o maior dedo de ouro de Terrance. Sua vantagem inicial era grande e haveria mais tempo pela frente para aperfeiçoar seu caminho. Depois de algum tempo, dentro da Torre da Confusão, Valor exibia uma expressão de alegria porque havia vencido. A vitória está ao seu alcance, desde que você tenha uma compreensão clara do seu Pokémon. Ao ver Valor passar do primeiro nível, Lucas desviou sua atenção e ativou a escada que levava ao segundo nível. Enquanto isso, do lado de Terrance, Lucas apertou os olhos. Ele tinha a sensação de que, embora Terrance e Swablu pudessem ter derrotado rapidamente seu oponente, eles escolheram não fazê-lo e estavam aproveitando a batalha. O aquecimento acabou? Perguntou Terrance. Buffet, buffet, buffet. No momento seguinte, uma chama roxa-azulada irrompeu de Swablu, desencadeando o movimento Investida do Dragão. Por outro lado, Swablu transformado em Ditto também usou Investida do Dragão. Isso é. Lucas assistiu a cena no vídeo e ficou atordoado. A colisão dos dois movimentos poderosos que ele havia antecipado foi evitada pelo verdadeiro Swablu com uma única esquiva. Impulsionado por uma tremenda inércia, Ditto disparou, colidindo de frente com a parede resistente junto com a Investida do Dragão. Olhando para o Swablu real que havia interrompido seu movimento à força, Lucas exibiu uma expressão de espanto. Usando seu controle sobre seu próprio movimento para atrair o oponente a perder sua capacidade de combate, este Swablu tem um controle muito bom sobre seus movimentos. Ditto colidiu com a parede, seus olhos brilhando com estrelas, e ele se transformou novamente em Ditto com tontura. Clique. Assim que Swablu retornou para o lado de Terrance, uma porta na sala se abriu. Era a escada que levava ao segundo andar, o primeiro nível. Terrance nunca considerou que perderia. Mesmo que Ditto fosse experiente, era apenas em termos de consciência de batalha. Quando se tratava dos movimentos de Swablu, ele só conseguia copiá-los instintivamente. No entanto, comparado a Swablu, que havia praticado um movimento específico por um longo tempo, Ditto, que estava temporariamente imitando os movimentos, nunca conseguia lidar com isso, não importa o que acontecesse. Contanto que você entenda os pontos fortes dos seus próprios Pokémon e os amplifique, o primeiro nível não foi difícil para os alunos. O segundo nível, enfrentando 2 Dittos simultaneamente. A pressão no segundo nível aumentou repentinamente em comparação ao primeiro. Terrance, é claro, não desistiria. Essa rara oportunidade para Swablu ganhar experiência real de batalha, especialmente contra sua própria espécie, era uma experiência extremamente valiosa. Vamos! Torcendo por Swablu, Terrance começou a subir para o segundo nível. As vantagens de Swablu atualmente estão em suas habilidades de evasão, aprimoradas ao longo do tempo, e seu controle sobre certos movimentos. O talento do tipo dragão do qual ele se orgulhava não tinha muito do que se gabar quando foi perfeitamente copiado por Ditto. Com apenas essas duas vantagens, não se sabia se Terrance conseguiria liderar Swablu com sucesso através do segundo nível. Capítulo 84. Parando no terceiro nível. 1 minuto. Progresso impressionante. Lucas observou Valor sendo atacado por 2 Murkrow e reconheceu seu progresso. Em apenas um mês, Valor não só passou do primeiro nível como também conseguiu resistir por 1 minuto no segundo nível. Parecia que ele havia descoberto alguma coisa. Ele está saindo. Sob os ataques de 2 Murkrow, o Murkrow de Valor finalmente não tinha força para derrotá-los. Após uma guerra de guerrilha contínua, ele ainda foi derrotado no final. No entanto, essa conquista foi considerada boa entre os novos alunos. Ótimo! Passei o primeiro nível. Valor exclamou com entusiasmo ao emergir da Torre da Confusão, sentindo-se cheio de energia. Recompensa do primeiro nível sem créditos. Depois, se ele conseguir passar do segundo nível, são 200 créditos, do terceiro nível são 400 créditos, até o quarto nível. E há recompensas de créditos por quebrar os recordes anteriores também. Vou tentar desafiar o segundo nível antes de avançar para a classe intermediária.
Valor, que estava se sentindo muito satisfeito por dentro, de repente viu o professor Lucas olhando para ele com uma expressão sorridente, o que lhe causou um arrepio na espinha. Eu passei do primeiro nível, mas tenho algo para fazer, então vou embora. Ele percebeu que as coisas estavam ficando ruins, gritou apressadamente e saiu correndo. Quanto às recompensas de crédito, elas naturalmente seriam creditadas a ele. Ao ver isso, o sorriso do professor Lucas desapareceu. Os alunos de hoje em dia. Dizendo isso, ele mudou sua atenção para Terrance, dizendo, vamos ver como ele se sai. Talvez eu precise conversar com ele mais tarde. Coordenador, criador, ele tem uma escolha clara em mente? No segundo nível da Torre da Confusão, Swablu se viu em uma batalha difícil. Nesse ponto, sob os ataques de 2 Dito, ele já havia derrotado um oponente. Mas apenas lidar com esse oponente havia drenado toda sua força. Agora, diante do outro Dito, a desvantagem de Swablu estava finalmente se tornando aparente. Não há resistência suficiente. Terrance observou Swablu se esforçando e fez seu julgamento. Swablu estava a apenas um passo de passar do segundo nível, e esse passo exigia melhor gerenciamento e acúmulo de resistência. Para Swablu, que nasceu há menos de 1 ano, a resistência era um dos seus pontos fracos. Se tivesse resistência suficiente e confiasse em habilidades, poderia ter uma chance de passar do segundo nível. Terrance balançou a cabeça. Ele deveria parar aqui. A jornada de Swablu do primeiro nível até este ponto já era notável. Na próxima vez que Swablu desafiasse a torre, começaria no segundo nível, o que deveria facilitar. O segundo nível é essencialmente passável apenas pela força principal de alunos que passaram por 1 ano de estudo. Quanto à passagem do terceiro nível, dentro da academia, é principalmente atingível apenas pelos alunos excepcionais da classe de graduação. Terrance estava bem ciente de sua força. Suas chances de vencer dependiam de ter uma lacuna relativamente pequena em força entre os lados dos garotos e confiar em suas técnicas deslumbrantes. Em uma batalha real, sem mencionar Cynthia, mesmo se você escolhesse aleatoriamente um aluno da classe avançada, ele poderia dar muito trabalho ao atual Terrance. Os Pokémon que essas pessoas têm, além dos Pokémon iniciais com bom potencial, alguns deles até têm um time completo de Pokémon totalmente evoluídos. Terrance desafiá-los apenas com Swablu e Bealtifle, ainda é muito cedo para ele. Está tudo bem, ainda dá tempo. Ter como objetivo chegar ao nível dos 3 primeiros na conferência da liga em menos de 1 ano, a menos que seja pura sorte, pode ser apenas uma ilusão, riu Terrance. Você finalmente saiu. Os lábios do professor Lucas se entreabriram enquanto ele olhava para Terrance, incrédulo. Esse cara não só passou facilmente do primeiro nível como também derrotou um oponente no segundo nível e durou quase 5 minutos contra outro Dito? Devo aconselhá-lo a concentrar todos os seus esforços em ser um treinador. O professor Lucas decidiu. Ser um criador era perda de tempo. Tentar equilibrar os dois definitivamente atrapalharia o crescimento de Terrance. Mais uma vez, Terrance olhou para o professor Lucas. Mesmo que Valor o tivesse avisado, ele não foi embora imediatamente. O quê? Lucas olhou para ele confuso. Quero desafiar a Torre da Confusão novamente, dessa vez com meu Bealtifle. São 50 créditos, certo? Se você incluir a recompensa de 100 créditos para o primeiro nível, eu ainda devo conseguir ganhar 50 créditos. Se eu conseguir passar do segundo nível, haverá uma recompensa de 250 créditos, Terrance murmurou para si mesmo, ignorando a expressão atônita de Lucas. Espera um minuto, Swablu não é seu Pokémon inicial? O professor Lucas parecia confuso. A coordenação perfeita entre Terrance e Swablu indicava claramente um vínculo profundo. Se Swablu não fosse o Pokémon inicial de Terrance, ele não conseguia acreditar, não importa o que acontecesse. Não, Bealtifle é meu primeiro Pokémon, Terrance respondeu naturalmente. Lucas, as recompensas da Torre da Confusão são calculadas com base nas informações de identificação do aluno, não no número de Pokémon que passaram por ela. Mesmo que Bealtifle passasse o primeiro nível novamente após Swablu, não haveria nenhuma recompensa de crédito. No entanto, se um aluno quisesse desafiar com um novo Pokémon, ele teria que começar do primeiro nível novamente. Então, o sistema de recompensas na Torre da Confusão. Lucas tinha visto alunos normais desafiá-lo apenas com seus Pokémon mais fortes. Alunos estranhos como Terrance eram extremamente raros. O registro está completo? Vou entrar. Swablu não sofreu nenhum ferimento na batalha anterior, estava apenas um pouco cansado. Terrance trocou uma saudação e então pegou a Pokébola de Bealtifle. Sob o olhar atônito do professor Lucas, ele iniciou uma nova rodada da Torre da Confusão. 15 minutos depois, Terrance, sob o olhar do professor Lucas, que era como se estivesse olhando para um monstro, de repente saiu correndo. Tendo completado o desafio e não pretendendo fazê-lo novamente, Terrance lembrou-se do conselho de Valor e saiu correndo imediatamente. Bealtifle acumulou uma riqueza de experiência ao longo do tempo, então teve um desempenho muito melhor que Swablu. Sua habilidade excepcional de sentir as mudanças nas correntes de ar era algo que Dito não conseguia replicar somente por meio da transformação. Era uma habilidade que exigia longas horas de prática e refinamento. Então, com essa vantagem, Bealtifle passou facilmente pelo primeiro nível, pelo segundo nível, e até conseguiu aguentar mais de 3 minutos no terceiro nível. Por enquanto, não terei muita interação com a Torre da Confusão. Terrance fugiu alegremente com Swablu e Bealtifle, ganhando 250 créditos como recompensa. Atualmente, ele atingiu seu limite aqui na Torre da Confusão. Agora tenho mais de 700 créditos. Casa da Luz do Sol. Um ambiente mantido em um estado de dia ensolarado perpétuo por vários Pokémon habilidosos no movimento dia ensolarado. Muitos alunos colocam seus Pokémon do tipo planta dentro dele. O preço era 5 créditos por 1 hora.
Por um dia inteiro, eram 120 créditos, um preço exagerado. No entanto, como esse lugar é tão benéfico para o crescimento de Pokémon do tipo planta? Quase sempre há Pokémon do tipo planta de alunos sendo criados aqui para treinamento, o que os força a manter um estado dia ensolarado de alta frequência. Isso também faz com que o Pokémon responsável por usar o dia ensolarado consuma uma quantidade significativa de energia. Capítulo 85, sem título. 8 horas. Terrance reservou 8 horas na Casa da Luz Solar, custando 40 créditos, para permitir que Bealtifre concluísse a etapa final do aprendizado do raio solar. Bealtifre já dominava todas as técnicas relacionadas ao Sol, mas devido à sua espécie, não possuía a mesma afinidade pela luz solar que os Pokémon do tipo planta. As técnicas tinham sido treinadas quase à perfeição, e Terrance não pretendia mais reservar mais tempo para Bealtifre. Havia muitos outros projetos de treinamento para focar, e raio solar tinha se tornado secundário. Na Casa da Luz Solar, Pokémon do tipo planta com a habilidade síntese podem se recuperar bem mesmo após treinamento extremo, já que a Casa da Luz Solar sempre mantém o estado dia ensolarado. Embora Bealtifre não seja um Pokémon do tipo grama, seu movimento Sol da Manhã também atingiu a perfeição. No estado dia ensolarado, ele rapidamente aproveita a luz solar intensa para aprender raio solar. Depois disso, ele restaura sua energia com Sol da Manhã e pratica esse movimento infinitamente, se esforçando para maximizar seus benefícios de treinamento durante o período de 8 horas na Casa da Luz Solar. Do outro lado, depois de mandar Bealtifre para a Casa da Luz Solar, Terrance começou a voltar para seu dormitório. Ele pegou seu laptop, onde havia registrado os planos importantes para a próxima fase. Ensine o movimento do espelho Swablu e pratique treinamento físico. 2. Estude. 3. Evolua Nozepas para Probopas. 4. Evolua Hawks para Kirlia. A primeira e a segunda missão podem ser feitas simultaneamente. Swablu não aprendeu o ataque espalhado principalmente porque a capacidade de memória do seu cérebro ainda não amadureceu. Comprar um suprimento mensal de Rice Berries e Nutpeia Berries como guloseimas pós-refeição não será o suficiente. Para refeições regulares, é essencial fazer pelo menos uma refeição que estimule o cérebro por dia. Leite Milton, comida Pokémon feita de feijão e, de preferência, um pouco de peixe todos os dias. Terrance não estava muito confiante sobre o exame Intermediate Criador, então os estudos tiveram que continuar. O banco de dados da Academia da Coroa contém conhecimento ilimitado esperando que Terrance aprenda. Os estudos teriam que ser intercalados com o tempo livre dedicado ao treinamento de Pokémon. Quanto à tarefa de elevar Nozepas para Probopas, que lhe foi confiada pelo estudante Ajay, ainda faltavam mais de 3 meses. Terrance sentiu que não demoraria muito para que essa missão pudesse ser perfeitamente concluída. Se Terrance não fosse pão duro com a comida de Nozepas, já que ele estava fornecendo ímãs baratos que podem ser encontrados por todo o Monte Coroné, a evolução deles poderia até acontecer mais cedo. No entanto, os créditos para esta missão só permitiram que Terrance fornecesse este nível de comida. Afinal, 5 meses é tempo suficiente, e não havia necessidade de pressa. Haltz. Este pequeno inesperado que se intrometeu na missão de treinamento de Terrance tem um charme único. A atitude de Haltz de se recusar a ser subestimado e praticar diligentemente sozinho tocou Terrance, trazendo de volta memórias de sua própria infância. Por ser órfão, era inevitável que ele fosse provocado pelos pirralhos ao seu redor. Para se disfarçar, ele só conseguia se jogar em certas coisas, tentando provar a si mesmo por meio do trabalho duro. Terrance vê um reflexo de si mesmo em Haltz. Desgraça. Como era fim de semana, Terrance trouxe de volta o pequeno travesso. Dentro da casa assombrada, Misdreavus parecia estar vivendo confortavelmente, levando Terrance a perceber que ela era bastante exigente com os lanches que preparava, aparentemente favorecendo apenas emoções de medo. Coma tudo. Terrance colocou a comida cuidadosamente preparada na frente dele, impotente, fingindo soar severo. Claramente, era comida de Pokémon que os Pokémon do tipo fantasma também amavam. Mas no caso de seu próprio Misdreavus, ele parecia não gostar muito. Desejo errado. O pequeno Misdreavus olhou para os lanches preparados por Terrance com desgosto, seus olhos se movendo ao redor. Se ao menos fosse metade tão bem comportado quanto Bealtifre e Swablu. Terrance suspirou. Se você não gosta dos lanches, então me mostre o que aprendeu esta semana. Parecia que Misdreavus estava esperando que Terrance dissesse isso. Ao ouvir isso, Misdreavus ficou animado e rapidamente formou uma bola de energia roxa na frente de sua corrente de contas vermelhas. Só uma, enfatizou Terrance. Misdreavus parecia confuso. Ei, estou falando com você. Você não aprendeu a usar a bola das sombras tipo meio mês atrás? As tarefas de treinamento que deixei para você, você realmente as tem completado seriamente? Terrance suspirou e esfregou a cabeça em frustração. Enquanto brincava com o Pokémon do tipo fantasma na casa mal assombrada, o talento inato de Misdreavus não é tão ruim, e ele conseguiu aprender bola das sombras enquanto brincava ao longo do caminho. Depois, ele atribuiu a Misdreavus uma tarefa de treinamento focada no controle de energia, com o objetivo de reduzir a energia da bola das sombras e dividi-la em várias partes, permitindo liberar rapidamente várias bolas das sombras. Comparado ao treinamento de Swablu e Bealtifre, Terrance foi bem leniente com o Misdreavus recentemente obtido. Treinar técnicas de controle de energia não é realmente uma tarefa difícil, desde que se esteja disposto a gastar tempo explorando. Basicamente, qualquer Pokémon pode dominá-lo por conta própria. Mas parecia que Terrance havia subestimado a natureza travessa e preguiçosa de Misdreavus.
Então você está me dizendo que na semana passada, além de acelerar um pouco a formação da bola das sombras, você não fez mais nada? Terrance olhou nos olhos vermelhos e inocentes de Miss Dreavus. Depois de um momento, Miss Dreavus choramingou e saiu correndo, deixando Terrance frustrado. Ele rapidamente o seguiu, resultando em uma perseguição cômica. Durante a perseguição, Terrance avistou a professora Teresa regando as plantas e ofereceu a ela um sorriso para esconder seu constrangimento. Então ele continuou com Swablu para procurar por Miss Dreavus. Haltz me deu uma mão. Não era a primeira vez que tal situação ocorria. Terrance já havia encontrado o nêmesis de Miss Dreavus. Ao permitir que Haltz sentisse as emoções ao redor dele, as flutuações únicas de Miss Dreavus eram como uma lâmpada na escuridão, impossível de escapar da percepção de Haltz. Terrance se aproximou silenciosamente como um gato, e com um aceno de Swablu, as penas de algodão se aglomeraram em volta de Miss Dreavus. Naquele momento, Terrance rapidamente pegou a Ultra Ball e coletou Miss Dreavus. Dentro do quarto, Terrance mais uma vez travou os olhos com os inocentes olhos vermelhos de Miss Dreavus. Terrance soltou um longo suspiro. Neste fim de semana, você e Swablu aprenderão técnicas sonoras e se esforçarão para usar o som para simular o fluxo de energia em seu corpo. Desejo errado. O pequeno Miss Dreavus assentiu obedientemente, mas Terrance não tinha certeza se ele realmente o havia entendido. Não apenas Miss Dreavus, mas até Bealtifre precisavam aprender técnicas de som de Swablu. Isso os ajudaria a entender outros movimentos baseados em som. Além disso, Swablu tinha outra tarefa que era aprender ataque espalhado. Envolve assistir aos vídeos de batalha do treinador com Terrance. Fosse a Conferência Lírio do Vale ou qualquer outra competição, Terrance precisava que Swablu tivesse ideias e impressões de vários tipos de movimentos. Enquanto assistia a esses vídeos, Terrance mais uma vez se maravilhou com as intensas batalhas entre os treinadores ortodoxos, o que lhe deu uma sensação de fogo que era difícil de descrever. Isso era diferente das batalhas fortemente entrelaçadas dos coordenadores, as colisões frontais de movimentos, os comandos crescentes dos treinadores. Quando Swablu e Terrance viram os momentos emocionantes, suas emoções não puderam deixar de ser agitadas. Capítulo 86, Lago Norte. Treinando, aprendendo e avançando. A vida acadêmica monótona e repetitiva durou mais de um mês. Qual é a jornada de treinamento da academia? Terrance, que inicialmente havia rejeitado, viu-se obrigado a aderir desta vez, porque os Nozepas estavam à beira da evolução, e ele precisava encontrar um lugar com um campo magnético mais forte para estimular sua evolução. Fazer isso significava que Terrance tinha que deixar os muros altos da Academia da Coroa. No entanto, a perspectiva de se candidatar com sucesso para outra excursão parecia improvável para Terrance, já que os alunos não tinham permissão para se aventurar sozinhos. Então, ele teve que recorrer à opção alternativa de participar da jornada de treinamento da academia em um formato de equipe. Essas jornadas de treinamento eram geralmente lideradas por alunos da classe de graduação. Caso não houvesse alunos veteranos disponíveis, os professores guiariam os alunos das séries mais baixas pela exploração do Monte Corona. Dentro de uma sala de aula no corredor à beira do lago na Academia da Coroa, um jovem de aparência madura suspirou. Eu nunca imaginei que haveria 2 alunos da classe criadora se inscrevendo para a jornada de treinamento. Teremos que cuidar deles durante a jornada de treinamento. Ainda não sabemos ao certo quem cuida de quem, comentou uma bela aluna, franzindo os lábios. Haha. Então, somos só nós 4 agora. Os outros 3 são um pouco lentos, observou um aluno com cabelo espetado. Ainda temos 10 minutos até o horário combinado, respondeu o último aluno, que parecia mais calmo. Enquanto os 4 conversavam, um estudante de cabelo verde se aproximou lentamente. Todos congelaram ao vê-lo. Mizanji. Ele também aceitou a missão da jornada de treinamento. Mizanji, um aluno da classe de formatura da região de Oen. A Academia da Coroa foi fundada no Monte Coroné de Sino. Enquanto a maioria dos alunos são treinadores nativos de Sino, também há alguns de Oen, Unova e regiões ainda mais distantes. A experiência acadêmica de Mizanji na Academia da Coroa é bem única. Apesar de ter uma equipe completa, ele raramente envia qualquer outro Pokémon se o assunto puder ser resolvido por seu Sceptile. Sejam os exames de avanço, batalhas ou qualquer outra coisa, ele sempre envia Sceptile primeiro. Ele tem um apego especial a Sceptile e, com o tempo, muitas pessoas formaram uma impressão desse aluno único. Estão todos aqui. Nesse momento, uma estudante de cabelos alaranjados também chegou, examinou a cena e perguntou. Estamos sem uma pessoa. Ao ver uma garota entre eles, a bela aluna imediatamente se aproximou dela com entusiasmo. Eu sou o Yuko da classe de batalha. Você deve ser Orange da classe de criador, certo? Sim. Orange, a aluna da classe criador, respondeu calmamente sem muita elaboração. Yuko sorriu levemente. As alunas da classe criador eram bem fáceis de identificar, e ela tinha alguma compreensão da personalidade de Orange. Ei, olha, a última pessoa também está aqui. O aluno com cabelo espetado sorriu. Com todos presentes, eles devem poder partir em breve. Terrance foi o último a chegar, trazendo consigo todos os seus Pokémon, pronto para encarar a jornada de treinamento do Monte Coroné. Por que ele? Oran, da classe de criadores, examinou cuidadosamente e não conseguiu deixar de murmurar. Orange, ele deve ser um colega da classe criador, certo? Algum problema? Yuko perguntou, confusa. Não, Oran olhou de relance, não o reconhecendo, pois o novo aluno não frequentava nenhuma aula desde que foi transferido no meio do ano. Parece que todo mundo está aqui. Terrance chegou ao ponto de encontro, olhou para o relógio e percebeu que estava bem na hora. Com esse pensamento, ele não se sentia mais culpado por ser o último a chegar. A Academia da Coroa não era grande e entre as 7 pessoas presentes, havia alguns rostos familiares, ou pelo menos conhecidos. Nesta jornada de treinamento, havia 2 alunos da classe de graduação que liderarão a equipe, um aluno da classe avançada, 2 alunos da classe intermediária e 2 alunos da classe de criadores.
Suponho que há alguns que não me conhecem aqui? Primeiro, deixe-me apresentar-me. Eu sou Jimby, e serei o líder e registrador desta jornada de treinamento. O aluno que tinha se mantido calmo desde o começo falou assim que todos se reuniram. Ele então puxou um dispositivo parecido com uma Pokédex. Este dispositivo registrará nosso desempenho durante toda a jornada de treinamento. Se você está interessado em recompensas de crédito, dê o seu melhor. Nosso destino desta vez é Lago Norte, no extremo norte do Monte Coroné. Lago Norte. Cada participante estava ciente do destino da jornada de treinamento de antemão. Terrance naturalmente também fez sua pesquisa. Entre os alunos, Lago Norte era frequentemente chamado de Lago de Guiarados, um lugar dominado por guiarados. A principal tarefa desta jornada de treinamento era desafiar os guiarados. Os vários dias de viagem de ida e volta para Lago Norte também constituíram uma parte significativa da jornada de treinamento. Após as apresentações, todos ficaram mais familiarizados uns com os outros. Liderando a jornada de treinamento estava o aluno da turma de formatura Jimby. O vice-líder era o aluno da turma de formatura, Mizanji. A equipe era formada pelos alunos da classe criadora, Terrance e Oran, o jovem maduro da classe avançada, Seiji, a aluna da classe intermediária, Yuko, e o aluno com cabelo espetado, Tobias. A propósito, ouvi dizer que há um rei guiarados em Lago Norte. Parece que muitos estudantes foram derrotados por ele. Yuko, que estava indo para Lago Norte pela primeira vez, perguntou curiosamente. Não se preocupe, é meu oponente. Vocês só precisam lidar com guiarados comuns, disse Jimby. É meu oponente. Mizanji olhou fixamente para Jimby. Como colegas da classe de graduação, Jimby não poderia deixar de reconhecer Mizanji. Na verdade, eles eram bem familiares um com o outro. Você. É sempre assim. Ele coçou a cabeça em exasperação, aparentemente perdido quando se trata de Mizanji. É melhor você não se exibir. Os exames de formatura estão chegando. E se você não tiver um bom desempenho, isso pode afetar sua avaliação final, aconselhou Jimby. Mizanji ficou em silêncio. Terrance, por outro lado, verificou sua mochila, revisando seus suprimentos uma última vez. Remédios, comida, itens de emergência. Ele tinha tudo o que precisava. Logo depois, eles dividiram as tarefas e definiram algumas pequenas metas. Como líder e o mais experiente, Jimby explicou vários pontos importantes para manter em mente. Após receber a confirmação de todos, eles partiram em sua jornada. Saindo dos muros da Academia da Coroa, Terrance relembrou seu primeiro encontro com uma jornada de treinamento. Aconteceu logo quando ele tinha acabado de chegar na Academia da Coroa, quando cruzou o caminho de um grupo de estudantes que estavam saindo. Foi a primeira vez que ele saiu com outros estudantes como parte de uma equipe, e essa experiência foi bastante nova para ele. Só espero que tudo corra bem. Para Terrance, participar dessa jornada de treinamento não era primariamente sobre ir para Lago Norte. O objetivo principal era encontrar um lugar ao longo do caminho com um forte campo magnético. Isso permitiria que Nozepas evoluísse durante esse passeio, que era o objetivo principal. Capítulo 87. Diário. O traje esportivo da academia era essencial para qualquer aventura ao ar livre. Ele pode se adaptar a vários ambientes, é feito de material resistente e elástico. Não só era a prova d'água, resistente ao fogo e à prova de eletricidade, mas também era muito confortável de usar. Em uma pequena trilha na montanha ao norte do Monte Coroné, um grupo de 7 indivíduos vestidos com roupas esportivas azuis estavam perto de uma pedra, arrumando seus talheres e ingredientes alimentares. Como você pode ter certeza de que não há Pokémon selvagens por aqui? Tobias, o aluno de cabelo espetado, perguntou a Oran com curiosidade. No entanto, ele não recebeu nenhuma resposta. Os utensílios estão prontos. Alguém sabe cozinhar? Se não, eu começo, mas não posso garantir que vai agradar seu gosto, disse Jimby. Trouxe comida comprimida para mim, Mizanji respondeu indiferentemente. Também trouxe algumas rações secas. Mas seria melhor se pudéssemos ter uma refeição quente, acrescentou Seiji. Posso tentar ajudar, Yuko ofereceu. Se começarmos uma fogueira, pode atrair outros Pokémon. Terrance esfregou a camada de neve caída nas rochas, a sensação de frio formigando em sua mão, e pensou em algo. O que você quer dizer? Tobias se aproximou rapidamente. É Snover. Nesta estação, eles deveriam estar se escondendo em cavernas na base da montanha. É um hábito de Snover. Na estação fria, eles migram para a base da montanha. Eles são muito sensíveis à temperatura e assim que a primavera chega, eles retornam ao topo da montanha coberto de neve. E mais uma coisa, se eles descobrirem pegadas humanas, mesmo que seja inverno, eles as seguirão por curiosidade. Esse fenômeno deve ser bem comum no Monte Coroné. Se acendermos uma fogueira para Snover, que é sensível à temperatura, seria como sinalizar que humanos passaram por aqui. Depois de dizer isso, Terrance vasculhou sua mochila e encontrou algo parecido com uma bússola para observar o campo magnético ali. Isso é verdade, mas não se preocupe. Esse tipo de coisa acontece frequentemente durante uma jornada de treinamento. A maioria dos Snover são amigáveis. Se pudermos compartilhar um pouco de comida com eles, acho que ficarão felizes em fazer amizade conosco, Jimby explicou com um sorriso, claramente tendo tido tais experiências antes. Bem, você com certeza sabe muito, e diferentemente dela, você não é frio, Tobias comentou com Terrance e então sorriu brincalhão para Orange. No tempo frio, eles bebericavam sopa quente. As colinas ondulantes ao redor deles, montanhas brancas e o vasto céu os faziam sentir-se particularmente confortáveis. A sopa está muito boa, disse Terrance, surpreso após tomar um gole. É claro que usei todas as minhas habilidades especiais, disse Yuko com um olhar presunçoso no rosto, evidentemente satisfeita com sua comida. Durante o breve intervalo para almoço, eles não encontraram nenhum Snover como a sorte quis.
Após um breve descanso, eles continuaram sua jornada pela encosta do Monte Coroné. Quanto mais ao norte eles iam, mais imprevisíveis as mudanças de temperatura se tornavam. Algumas áreas estavam muito frias, enquanto outras subitamente esquentavam, e ninguém conseguia explicar o motivo dessas mudanças. Parece que não encontramos nenhum Pokémon no caminho, exceto por aquele Onix agora, disse Sage. E aquele Onix parecia tão preguiçoso, tão sem vida. Mas que tal uma batalha Pokémon, senpai? É raro estarmos aqui, então vamos fazer um aquecimento antes de desafiar o Lago de Guiarados. Tobias de repente ficou interessado. Sage hesitou por um momento e então disse, para ser honesto, não estou realmente interessado. Mesmo que lutássemos, eu preferiria como meu oponente, acrescentou ele, voltando seu olhar para Mizanji. Seu Sceptile parece ter recebido elogios daquela treinadora. Como o único aluno que foi elogiado, você deve estar orgulhoso, certo? Ei! O rosto de Jinbei mudou ao ouvir isso e ele tentou impedi-lo. TSK. Mizanji olhou brevemente para Sage. Se fossem os alunos da sua classe avançada, eles poderiam ter perdido ainda mais miseravelmente. Na verdade, lamento muito não ter tido a chance de lutar contra aquele treinador, disse Sage com um leve sorriso. A atmosfera de repente ficou tensa. Bem, Yuko falou suavemente, falando nisso, parece que há cada vez mais treinadores excepcionais aparecendo em ensino ultimamente, não apenas Cynthia. Durante minhas últimas férias, quando meus amigos e eu fomos visitar a área de sobrevivência e ensino, também encontramos um cara realmente formidável. Aquele cara não parecia muito velho, mas no campo de batalha da área de sobrevivência, ele teve uma sequência de 100 vitórias em batalhas. Ouvi dizer que ele é de uma família do campo de batalha. A propósito, todos os Pokémon que ele usou eram do tipo fogo, e mesmo que o oponente enviasse Pokémon do tipo água, ele os controlava com facilidade. Campo de batalha da área de sobrevivência, sequência de 100 vitórias. As pessoas presentes não tinham dúvida sobre a credibilidade dessas informações. Comparado aos desafios de sequência de vitórias na beira da estrada, a área de sobrevivência atraiu treinadores de vários lugares, até mesmo de outras regiões, tornando-a altamente competitiva. Os treinadores que conseguiam se destacar em tal lugar definitivamente não eram só conversa. Com o que você está dizendo, a pressão na academia deve ser intensa. Orange, que ficou quieto durante toda a jornada, falou de repente. Sinceramente, vendo todos vocês lutando como se não conseguissem respirar, estou tentado a mudar da classe criador para a classe batalha. Estudante Orange, estou ansioso pelo dia em que você derrotará Cynthia, disse Tobias com um sorriso travesso. Pouco havia a ser feito em resposta às palavras de Tobias, exceto alguns revirar de olhos dos outros. Então, enquanto continuavam sua jornada com paradas ocasionais, eles encontraram diferentes Pokémon ao longo do caminho, como Xingling, Nozepas, Geodude e até mesmo Zubat dormindo em cavernas. Só perto do anoitecer eles encontraram um lugar seguro para descansar durante a noite. Cedo na manhã seguinte, Terrance, ainda meio adormecido, bocejou e decidiu se refrescar. O próximo era o momento de Terrance alimentar seus Pokémon. Fosse Swablu, Misdreavus ou Bealtifle, era um período em que a força deles poderia ser significativamente melhorada, então a nutrição era essencial. O mais desafiador de agradar era o pequeno Misdreavus, que parecia ter uma queda por sentimentos de medo. Embora essa fosse a comida mais adequada para Misdreavus e fornecesse o benefício mais significativo, também era um recurso escasso. Impossível garantir para cada refeição. Terrance se esforçou bastante para atender ao exigente Misdreavus. Ele havia buscado conselhos da professora Teresa sobre o conhecimento dietético dos Pokémon do tipo fantasma e, finalmente, após conduzir várias rodadas de testes, Terrance descobriu um gosto que Misdreavus podia aceitar. Embora o conteúdo nutricional seja bem parecido e outros Pokémon não se importem, a comida relativamente saborosa simplesmente não funciona para o Misdreavus de Terrance. Quem sabe por que você gosta tanto de sabores amargos, disse Terrance, impotente, enquanto observava Misdreavus aproveitando sua refeição. Com o nascer do sol, não apenas Terrance, mas também os outros alunos começaram a cuidar de seus Pokémon, preparando-se para enfrentar um novo dia em sua jornada. Capítulo 88. Energia poderosa à frente. O sol da manhã descia lentamente sobre cada canto do Monte Coroné, enquanto Terrance e seu grupo navegavam cautelosamente por uma trilha traiçoeira na montanha. A agulha magnética no punho de Terrance continuava balançando, trazendo-lhe alegria e desconforto. O campo magnético está ficando mais forte. KRSHHH. De repente, um tremor emanou da distância, fazendo com que os seixos no chão tremessem levemente e a poeira caísse em cascata das rochas da montanha. Terrance olhou para cima, seguindo a direção do tremor, sem saber se ficava satisfeito ou preocupado. O que está acontecendo? Diante desse tremor misterioso, todos pararam no meio do caminho. Parece o grito de um Pokémon, observou Jimby, franzindo a testa enquanto olhava para os galhos balançando. É o Nozepas, disse Orange. Sim, é o grito de alerta de Nozepas, confirmou Terrance. O que devemos fazer? Yuko perguntou. Se continuarmos em frente, entraremos no território do Nozepas. Deve ser o período de evolução deles, explicou Terrance. Que sorte, Terrance riu. Período de evolução? Tobias coçou a cabeça, não familiarizado com o termo usado por Terrance. Só entenda que há muitos Nozepas reunidos à frente, travando batalhas entre si para determinar o mais forte. Este parece ser um ritual especial do Nozepas do Monte Coroné. Graças ao campo magnético em constante mudança no Monte Coroné, somos capazes de encontrar este espetáculo por coincidência. Devemos continuar em frente? Yuko perguntou. Claro. Qual é o objetivo da nossa jornada de treinamento? Não é desafiar e capturar Pokémon poderosos? Sage disse. Uma colônia Nozepas? A expressão de Mizanji mostrou interesse. Parece que todos vocês tomaram uma decisão, observou Jimby. Ninguém hesitou em enfrentar o Nozepas, e eles continuaram seu caminho. Terrance não ficou surpreso com a escolha deles.
O lugar com uma grande congregação de nozepas. O campo magnético deve ser mais forte lá. Se eu cronometrar direito, esses 4 nozepas também podem evoluir juntos. O grupo acelerou o ritmo e, ao mesmo tempo, seus passos se tornaram mais firmes. Afinal, a estrada era traiçoeira e não havia espaço para relaxamento. Fique atento, Jimby lembrou. Naquele momento, enquanto passavam por um caminho estreito ladeado por montanhas, formas escuras surgiram no alto, e rochas fragmentadas caíam perigosamente das encostas. Criaturas de nariz vermelho estavam no alto das montanhas de ambos os lados, piscando os olhos enquanto observavam os treinadores avançando lentamente abaixo. Bum, bum, buf, 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 buf. Neste momento, a sensação de perigo dos alunos atingiu o auge, e eles rapidamente jogaram suas pokébolas. Infernape, Giro de Fogo Jinbei. Septile, Lâmina de Folha Mizanji. Toxicruac, Bomba de Lama. Sage. Enquanto isso, Luxio de Yuko, Ambipom de Tobias, Sherrin de Orange e Bealtifre de Terrance usaram seus movimentos para se defender das pedras que caíam de cima. Primeiro o espiral de fogo atrapalhou a descida deles, então Septile pulou e cortou as grandes pedras em pedaços. E finalmente, Bomba de Lama, Choque do Trovão, Estrela de Energia, Folha Mágica e Tiro de Seda foram usados um após o outro para afastar o ataque. Só então todos focaram sua atenção no culpado, Nozepas. 1, 2... Terrance contou cuidadosamente, e havia 9 nozepas visíveis sozinhos. Parecia que esse ritual era de nível bem alto. É um movimento de arremesso de pedras. Deveríamos sair deste lugar, sugeriu Jimby. Podemos subir por ali. Bealtifre, protejam todos. Terrance apontou em uma direção. Para evitar a interferência de estranhos, Nozepas era muito agressivo e seus ataques de arremesso de pedras eram muito concentrados, mas graças a Terrance e outros Pokémon, a jornada continuou perigosa, mas sem intercorrências. Bealtifre, vamos lá, disse Terrance, abaixando a cabeça para olhar a agulha da bússola que oscilava rapidamente. Bealtifre movia-se com notável agilidade. Mesmo diante de pedras quebradas, ele neutralizava o perigo sem esforço, cuspindo um fio de seda e jogando-o para longe. Não entrem em batalha. Nosso objetivo não são eles, afirmou Jimby. Os Nozepas continuaram a pressionar seu ataque, mas Terrance e o grupo não estavam ali apenas para batalhar contra esses 9 Nozepas. Eles queriam testemunhar o espetáculo de todos os Nozepas engajados em uma grande batalha para determinar o mais forte e ver sua evolução. Vamos encontrar um lugar para nos esconder por enquanto, sugeriu Yuko. Perseguidos pelo Nozepas, o grupo subiu uma trilha íngreme na montanha, deixando todos ofegantes e exaustos. Terrance esticou os ombros doloridos e olhou para trás, e não havia sinais do Nozepas. O que vem depois? Havia apenas 9 Nozepas nos bloqueando, mas pode haver mais. Sage deu um tapinha no peito e disse: vocês duas têm boa resistência, Jimby comentou. Ele pensou que as 2 garotas poderiam ter dificuldade para acompanhar. No entanto, as garotas, embora um pouco cansadas, não eram fisicamente inferiores aos garotos. Você esqueceu? Isso é básico para um treinador, Yuko respondeu com um longo suspiro. Orange, por outro lado, apenas assentiu e começou a verificar se seu Sherrin estava ferido. Esta é uma ocorrência rara. Se Nozepas pode evoluir completamente depende de sua experiência acumulada. Conservadoramente, ter 2 ou 3 Nozepas passando por evolução seria considerado bom, explicou Terrance. Se você quiser capturar Probopas ou Nozepas, sugiro esperar até que o ritual deles acabe. O comportamento do grupo é apenas temporário, e uma vez que esse campo magnético se dissipe ou o ritual conclua, eles partirão individualmente. Nós entendemos. Em tais situações, os conselhos dos alunos da classe criador sempre foram úteis. Orange não fez nenhum comentário, mas assentiu em resposta às palavras de Terrance. No entanto, no fundo, ela já havia começado a reconhecer as habilidades de Terrance até certo ponto. Silenciosamente, o grupo refez lentamente seus passos, em busca do principal ponto de encontro do Nozepas. Simultaneamente, Jinbei fez seu Staraptor voar para o céu para explorar os arredores. Quanto a Terrance, além de usar a bússola magnética para rastrear o paradeiro deles, ele não tinha outro método. Afinal, os corpos de Nozepas continham uma forte força magnética, e com tantos deles reunidos, a intensidade do campo magnético emitido era inimaginável. Além disso, esse local deve ser atualmente o ponto mais concentrado de flutuações especiais do campo magnético no Monte Coroné. Encontrei-os. Jimby, que estava liderando o caminho, parou de repente e sussurrou. Uau! A bússola magnética de Terrance quebrou completamente ao chegar aqui. O campo magnético caótico a tornou inútil. O intenso campo magnético, que podia ser sentido até mesmo em seus corpos, tornava a respiração um tanto difícil. Os movimentos do grupo se tornaram ainda mais cautelosos, temendo que pudessem ser detectados pelo Nozepas. Escondidos atrás de pedras ao longe, eles espiaram cautelosamente e puderam ver uma multidão de grandes narizes vermelhos, agrupados muito próximos uns dos outros. Capítulo 89. Intervenção normal. Terrance e outros se encontraram em um espaço aberto ao sul da área rochosa, onde dezenas, até mesmo centenas de Nozepas estavam parados, olhando fixamente uns para os outros, se comunicando de uma forma indescritível. Para os Pokémon, essas criaturas mágicas, embora tenham bocas, seus métodos de comunicação são bastante peculiares. Uma densa força magnética flutuou sobre esta área, e entre algumas passagens no nariz, poeira e detritos começaram a girar, criando uma tempestade de areia. Observando as dezenas de Nozepas reunidas em uma atmosfera solene, o grupo respirou fundo, sentindo-se um pouco impaciente. Por tanto tempo, o Nozepas não fez nada além de ficar ali parado, tolo. Os alunos da Academia da Coroa mantiveram distância do Nozepas, mas não estava claro se essa distância era segura. O Nozepas parecia estar ficando inquieto, e não estava claro o quão intenso isso se tornaria se eles se envolvessem em uma batalha. Pi, pi,
Cerca de 15 minutos se passaram, e parecia que o Nozepas havia chegado a algum tipo de entendimento. Eles começaram a gritar em uníssono, com fracos relâmpagos emanando de seus corpos. Depois, quase 100 Nozepas agiram de repente, causando um breve caos. Relâmpagos brilharam, pedras caíram e os sons contínuos de colisões puderam ser ouvidos, fazendo com que os corações dos presentes acelerassem. Está começando. O grupo colocou a cabeça para fora, observando a intensa batalha à distância, desejando poder vê-la de perto. Logo, mais Nozepas se juntaram à briga, e o campo de batalha se expandiu, empurrando muitos Nozepas para mais longe. Espere um minuto, parece que alguns Nozepas estão vindo nessa direção, Tobias exclamou de repente. À distância, 5 ou 6 Nozepas com corpos emitindo raios se moviam em um ritmo frenético, emitindo um ritmo caótico. Os movimentos desses Nozepas eram erráticos, e alguns deles corriam direto em direção a Terrance e outros. Eu cuido disso. Os olhos de Mizanji brilharam enquanto ele observava a luta de Nozepas, sua ânsia de participar claramente visível em seu rosto. Não é perigoso fazer isso com tantos Nozepas por aí. Yuko expressou preocupação. Está tudo bem. Meu septile é o septile mais forte do mundo, disse Mizanji calmamente, segurando a Pokébola. Esse tipo de batalha é perfeito para dar a ele alguma experiência de luta. Assim que as palavras saíram, Jinbei deu de ombros. Ele tinha ouvido isso tantas vezes que estava começando a ficar enjoado. Na verdade, não importa. Agora que os Nozepas perderam a racionalidade, mesmo que entremos na briga, eles não se unirão para nos atacar. Claro, em uma situação tão caótica, as chances de se machucar aumentarão. Terrance acenou com a mão. Nozepa selvagem evoluem confiando em ondas emitidas por campos magnéticos especiais. Quando essas ondas interagem com a força magnética emitida por seus corpos, elas se combinam e emitem uma misteriosa onda elétrica que pode atrair outros Nozepas, que são atraídos para ela subconscientemente. Durante esse processo de combinação, Nozepas perde sua racionalidade, e a liberação de força magnética dentro de seu corpo se tornará extremamente caótica. Nesse ponto, qualquer Nozepas que conseguir completar a combinação primeiro evoluirá com sucesso. Na natureza, quando essa onda eletromagnética específica aparece, ela geralmente atrai muitos Nozepas para se reunirem e obtê-la. No processo de absorção das ondas magnéticas, o caos é inevitável, mas perder em batalha também pode interromper a combinação de ondas elétricas de alguns Nozepas, fazendo com que sua evolução falhe. Então, entre dezenas de Nozepas, aquele que consegue evoluir com sucesso e ocupar a posição dominante é frequentemente muito raro. É assim mesmo. Ao ouvir as palavras de Terrance, algumas das pessoas mais combativas entre eles mostraram sinais de entusiasmo. Sim, eu trouxe Oran-Berries para repor energia, e também tenho algumas poções e paralisia. Se as coisas ficarem difíceis, não se esforcem e voltem aqui para tratamento. Essa situação caótica não vai acabar rápido, continuou Terrance. Ele deu um tapinha nas outras 4 Pokébolas em sua cintura e sorriu com expectativa. Jinbe, Mizanji, Seiji, Tobias e até Yuko trouxeram seus próprios Pokémon para interceptar o Nozepas e se juntaram à luta. Isso significa que apenas os 2 alunos da classe criador optaram por não se envolver. Você não vai? Perguntou Orange, que raramente fala. Eu? Não, ainda precisamos de alguém para cuidar da logística, respondeu Terrance. Além do mais, isso está realmente certo? Eles intervirem pode atrapalhar a evolução natural do Nozepas. Orange olhou para Terrance. Terrance sorriu e disse, interromper a evolução natural? Ainda não chegamos a esse nível. Treinadores como nós também são considerados uma das incertezas da natureza para esses Nozepas. Além disso, esses Nozepas são apenas uma pequena fração da população dentro do Monte Coroné. Caso contrário, por que você acha que todos eles trabalharam juntos para nos afastar, forasteiros? Primeiro, eles lidam com fatores externos, depois com suas próprias lutas interespécies. A evolução deles também é construída nos corpos de sua própria espécie. Para eles, nossa intervenção não é acidental, mas uma inevitabilidade natural. Terrance falou enquanto as 5 pessoas que tinham saído já tinham se juntado à batalha. Eles comandaram seus Pokémon para lutar enquanto estavam perto de outros Pokémon para se protegerem. Bobagem, Orange bufou levemente. Terrance não deu mais explicações. De acordo com seu entendimento, o caminho da evolução para Pokémon selvagens é complicado, com uma variedade de situações especiais e complexas. O propósito da evolução é se tornar mais forte e mostrar uma adaptação específica a certas condições ambientais. Pokémon selvagens evoluem apenas para se adaptar melhor ao ambiente. Mas se esse tipo de evolução era bom ou ruim para os Pokémon ainda não se sabia. Certa vez, Terrance se deparou com um exemplo em um relatório. Na região de Kanto, os Pokémon pássaros mais comuns, Pidgey e Spearow, estavam em um estado perpétuo de rivalidade devido à competição por comida. Spearow atacaria Pidgey e Pidgeotto atacaria Spearow e então, Fearow retaliaria contra Pidgeotto. Esse ciclo continuou até que um Pidgeot de nível líder emergiu, fornecendo segurança e proteção à raça Pidgey. Pidgey estava em desvantagem significativa nessa relação competitiva, mas ao contrário do que se esperava, a evolução não levou a bons resultados. De acordo com a investigação de um pesquisador, as chances de sobrevivência de Pidgey nessa competição eram muito maiores do que as de Pidgeotto, porque cada Pidgeotto, apesar de ter melhores condições de caça e força, era frequentemente alvo da raça Spearow para impedi-los de evoluir para o líder Pidgeot da raça Pidgey. Na visão de Terrance, seu nível de envolvimento dificilmente causaria qualquer dano à natureza, já que não havia predadores naturais para Nozepas dentro do Monte Coroné. A evolução para Probopas trouxe benefícios em termos de força e longevidade, sem diferenças significativas além disso. Se alguém fosse considerar o comportamento realmente prejudicial, seria um grupo de treinadores capturando todos os Pidgeotto em uma floresta. Nesse caso, Pidgey seria eliminado na competição com Spearow, e as espécies de presas também desapareceriam.
Como resultado, todo o ecossistema da floresta entraria em colapso no esquecimento. Capítulo 90. Evolução do Nozepas. Terrance entendeu a atitude de Orange. Os alunos da classe Criador sabem mais sobre o ambiente de vida e os hábitos dos Pokémon do que os treinadores. No entanto, devido à sua compreensão superficial, eles frequentemente não conseguiam analisar e compreender por si próprios, levando a uma série de mal-entendidos e erros. Esse era um problema comum entre os criadores novatos. Essas dúvidas decorrentes de uma compreensão imperfeita precisavam ser reconstruídas em pontos de vista corretos por meio do aprendizado contínuo. Treinadores capturam Pokémon, batalham com eles e desafiam Pokémon poderosos como um costume neste mundo. Terrance não conseguia julgar definitivamente o certo do errado neste assunto. Pelo menos até agora, ele tinha visto principalmente o lado onde humanos e Pokémon coexistiam pacificamente, vivendo em harmonia. Os esforços humanos para proteger o ecossistema também estavam gradualmente melhorando e sendo regulamentados por meio de leis e políticas. Isso lembrou Terrance da frase que costumava aparecer no Treinador Times: humanos e Pokémon são parceiros companheiros. A batalha entre Nozepas e os alunos foi extremamente caótica. Vários movimentos foram lançados sem nenhum padrão, e eles poderiam cair na cabeça de alguém a qualquer momento. Neste momento, a cooperação entre o treinador e o Pokémon é extremamente importante. Os 5 alunos que saíram liberaram 2 Pokémon cada, um para participar da luta e outro para se proteger. Rochas, relâmpagos, tempestade de areia, todos tiveram que levar seu alerta mental e físico ao mais alto nível neste momento. Nesta batalha desregulada, as reações e comandos dos alunos também foram postos à prova. Rochas caíram, apenas para serem cortadas em fragmentos pelo Septile de Mizanji. Alguns Nozepas também usavam o movimento Explosão de Rocha, que era mais difícil de desviar, mais poderoso e tinha um número incrível de pedras maior do que o deslizamento de rochas ou lançamento de rochas comuns. Também havia alguns Nozepas no centro da tempestade de areia, suas figuras brilhando constantemente na névoa, dificultando a localização precisa de suas posições. Embora os Nozepas não tivessem mais consciência coordenada naquele momento, eles eram numerosos, e num piscar de olhos, todos foram forçados a lutar contra vários Nozepas. Bom, o Nozepas foi empurrado para trás, mas apenas balançou um pouco e imediatamente se levantou, retornando ao campo de batalha. Sob a estimulação do campo magnético especial, os Nozepas estavam todos em sua melhor condição, exibindo 120% de sua força. Eles não sentiam fadiga nem medo, e em sua busca incansável pelo desejo inato de evolução, eles poderiam ser descritos como insanamente motivados. A competição entre Pokémon na natureza é realmente brutal. Terrance ficou à distância, observando os outros estudantes se envolverem apaixonadamente na batalha, cada um parecendo extremamente animado. Ele estava se sentindo um pouco arrependido. Batalhas dessa escala eram raras para os treinadores, uma oportunidade de ganhar uma grande quantidade de experiência de batalha. Mas não há outra maneira. Mais uma vez, ele olhou para o campo de batalha caótico antes de se concentrar em 4 Nozepas peculiares. Comparados aos outros Nozepas, esses 4 pareciam ter mantido sua racionalidade. Seus movimentos eram ordenados e ainda mais notavelmente, quando outros Nozepas ocasionalmente se intrometiam em sua área. Eles exibiam uma espécie de trabalho em equipe, afastando continuamente seus oponentes. Esses 4 Nozepas são tão estranhos. Orange lentamente notou esses 4 Pokémon que pareciam ser diferentes dos outros Nozepas. Durante a combinação dos Nozepas com o campo magnético especial, sua condição parecia mais estável, diferente dos outros Nozepas, que geralmente eram irritáveis. Eles estavam calmamente capturando e sentindo as flutuações do campo magnético. Dom. Durante a luta, um longo tempo se passou. Os estudantes tinham sujeira no rosto e nas roupas, e todos pareciam um pouco exaustos. Essas batalhas eram física e mentalmente desgastantes para eles. Após longas horas de competição, em uma ladeira íngreme, um Nozepas emitiu um grito estranho, capturando instantaneamente a atenção de todos. Então, sob o olhar de todos, ele começou a irradiar uma luz branca intensa. A evolução começou. Enquanto a luz branca brilhava, os outros Nozepas ao redor pareciam ser estimulados de alguma forma, e todos correram ansiosamente em sua direção com agilidade crescente. Primeiro, Terrance começou a contar. Este foi o primeiro Nozepas do grupo a capturar com sucesso as flutuações do campo magnético e completar sua evolução perfeita. Sob as ondas eletromagnéticas emitidas pela combinação de força magnética e flutuações de campo. O outro Nozepas pareceu sentir um cheiro atraente e correu em sua direção com força total. Entretanto, apenas os 3 primeiros Nozepas a chegarem foram aceitos pela luz branca, e eles também irradiaram luz branca intensa, iniciando a etapa final de sua evolução, a fusão. Nesse ponto, os outros Nozepas que chegaram depois pareceram perder a direção e ficaram confusos, iniciando outra rodada de frenesi de força magnética. Ele evoluiu. Eu quero batalhar com ele. Seiji, que estava mais perto desse Nozepas, decidiu-se no momento seguinte. Ele fez seu Toxicruak quebrar as pedras que bloqueavam seu caminho e continuou em frente. O processo de evolução foi breve. O Nozepas que o havia iniciado logo se transformou de uma pequena figura de pedra em um Probopas, com pelo menos mais de 1 metro de altura. Comparado com Nozepas, seu nariz vermelho ficou maior, a área calva em sua cabeça ficou vermelha e abaixo do nariz. Agora havia um aglomerado de grossos bigodes pretos. Quanto aos 3 Nozepas que se juntaram a ele mais tarde, eles se agarraram ao corpo de Probopas como ornamentos, tornando-se seus vassalos. Tendo completado a evolução, Probopas estava com um espírito excepcionalmente alto. Os outros 3 Mininos também voaram e cercaram Probopas. Ao ver essa cena, Terrance achou-a bastante milagrosa. Evolução que exigiu 4 Pokémon semelhantes.
Para os Pokémon, essas criaturas incríveis, tudo era possível. Alguns até chamaram Probopas de Pokémon mais descarado porque ao batalhar com ele, você estava essencialmente enfrentando 4 oponentes. Por meio da força magnética, Probopas podia até estabelecer um elo sensorial com os 3 Mininos, controlando-os em batalha, conduzindo um estilo de combate semelhante ao de operar funis. Em seguida, não apenas Sage, mas também os outros Nozepas começaram a atacar, independentemente de o Pokémon adversário já ter evoluído ou não. O agora São Probopas ficou claramente irritado com esses assediadores. Após emitir um grito de raiva, foi forçado a voltar à batalha. O que está acontecendo? Yuko olhou para os 4 Nozepas que permaneceram imperturbáveis com seus ataques, exibindo uma formação defensiva impecável. Ela tinha uma expressão atônita. Esses 4 Nozepas ainda têm sua racionalidade. Seus Pokémon atacaram, mas diante do esforço coordenado dos 4 Nozepas, ela se sentiu impotente, pois não conseguia romper a defesa deles. A aparição repentina de Yuko perturbou Terrance, que estava observando os 4 Nozepas à distância. Desde que ele confirmou as mudanças incomuns no campo magnético na área com sua bússola magnética, Terrance liberou os 4 Nozepas e se infiltrou neste ritual, com antecedência. Como Pokémon que foram capturados e domesticados, esses Nozepas tinham uma vantagem única. Eles não cairiam no mesmo caos que os Pokémon selvagens. Para evitar que eles se confundissem, Terrance havia preparado um pouco de incenso de lavanda com antecedência, permitindo que eles permanecessem calmos e suprimissem a inquietação causada pela força magnética turbulenta em seus corpos, permitindo assim que se concentrassem em sentir as flutuações no campo magnético especial. Ao ver Yuko prestes a desafiar os 4 Nozepas, Terrance revelou uma expressão desamparada. Ele estava prestes a gritar um aviso, mas no momento seguinte, um dos 4 Nozepas começou a emitir a luz branca da evolução, deixando Terrance completamente surpreso. Capítulo 91. Caçadores. Nozepas está evoluindo. Terrance ficou surpreso enquanto Yuko ficou atordoada, observando Nozepas evoluir de repente na sua frente, junto com os outros 3 Nozepas que mergulharam na luz branca. Ela ficou com uma expressão surpresa. Este também está evoluindo? Bem, esses 4 Nozepas parecem bem especiais. Deixe-me pegar este. Yuko cerrou os punhos, observando ansiosamente Nozepas evoluir. Então, a luz branca se dispersou, revelando Probopas diante deles. Terrance já havia saído, e diante do Nozepas bloqueando seu caminho, ele comandou sem hesitar. Bealtifle Teia Elétrica. Terrance deu a ordem para Bealtifle. Bealtifle. Uma rede elétrica crepitante imobilizou Nozepas, e então Terrance caminhou na direção de Yuko. Arremesso de pedra? Nozepas continuou se aproximando de Terrance, mas graças ao tiro de seda de Bealtifle, nem pedras pesadas conseguiam atingi-lo facilmente. Vento prateado. Ele continuou limpando as pedras obstrutivas. Terrance não escolheu dar a volta, em vez disso, ele fez Bealtifle explodir todas elas. Da perspectiva de Orange, as ações de Terrance foram as de um cara aparentemente quieto que de repente explodiu e com grande determinação, removeu os obstáculos em seu caminho, avançando firmemente em direção a um determinado destino. Então, ela viu Probopas e Yuko, que estavam prestes a lutar, interrompidos por uma explosão de luz vermelha. Luz vermelha. Soltando e recuperando Pokémon, a luz emitida pelas Pokébolas. O que é isso? Você capturou? Observando Terrance se aproximar com uma Pokébola na mão, Yuko interrompeu seu comando e perguntou um tanto confusa. Claro que não, como eu poderia fazer isso tão facilmente? Esses 4 Nozepas foram originalmente lançados por mim, explicou Terrance. Seu? Então, esses Nozepas já foram capturados. Não é de se espantar que o comportamento deles fosse tão estranho, Yuko percebeu de repente. Parabéns, eles evoluíram. Após relembrar Probopas, Terrance sentiu uma sensação de alívio. Ainda havia algum tempo restante em sua tarefa de auxiliar Nozepas a evoluir. Enquanto isso, o recém-evoluído Probopas poderia auxiliá-lo em algum treinamento especial. Gravidade. Ela já deveria ter aprendido esse movimento? Nozepas completou sua evolução, então Terrance recuou. Pelo período restante, ficou claro que a evolução do outro Nozepas continuaria. Eles participaram dessa batalha, que foi diferente das habituais batalhas individuais ou em duplas, e muitos dos alunos ganharam insights profundos e se beneficiaram muito. No final, das dezenas de Nozepas presentes, apenas 3 conseguiram evoluir com sucesso, além daqueles trazidos por Terrance. O pico de concentração do campo magnético especial foi apenas temporário. Em seguida, o ambiente complexo do Monte Corona faria com que o campo magnético reaparecesse em outro lugar. Quanto a onde ele apareceria, não havia um padrão discernível a seguir. Após a batalha, seus Pokémon estavam muito exaustos. Terrance e Orange, como alunos da classe Criador, assumiram a responsabilidade de cuidar dos ferimentos de seus Pokémon e fornecer a eles comida adequada para repor suas energias. Esta batalha poderia ser descrita como combate de alta intensidade. Não havia descanso, e os treinadores não podiam se dar ao luxo de um momento de lazer. Eles estavam totalmente imersos na batalha do início ao fim, e tais batalhas eram excelentes para afiar a força de vontade de um treinador. Isso foi tão emocionante, Tobias sentou-se no chão, observando os Nozepas espalhados à distância e suspirando. Se fossem batalhas 1 contra 1, eles não teriam chance contra mim, mas quando seus números aumentam, eles se tornam um pouco desafiadores. É uma pena. Yuko suspirou, ainda se sentindo desanimada por não conseguir capturar um Probopas. Aqueles 3 Mininaris eram muito espertos, bloquearam o caminho com uma pilha de pedras enquanto eu não estava prestando atenção, e depois fugiram. Não tenho interesse neles. Tenho Septile, e isso é o suficiente, respondeu Mizanji. Um vento frio soprava. Em outra estrada do Monte Coroné, vários caminhões grandes rolavam pesadamente pelo chão, avançando sem interrupção. O interior do caminhão parecia mais uma sala de reuniões.
Um homem de meia idade, vestindo uma jaqueta de couro preta e com uma expressão um tanto severa no rosto, apoiou a cabeça nas mãos enquanto observava friamente o homem sentado à sua frente na mesa redonda. Por que você me chamou e foi para um lugar como esse? Essa coisa deveria existir em outro lugar também. Sabe, eu odeio neve mais do que tudo. Só de ver neve me dá vontade de derreter tudo. Na frente dele, um homem de cabelos grisalhos pigarreou. Fui localizado. Os outros locais já foram colocados sob vigilância. Só resta um, aquele que foi descoberto por acidente. Este é o último passo. Se tivermos sucesso, podemos encerrar as coisas. Prometo que você nunca ficará sem dinheiro, e se você precisará tomar alguma atitude ou não, ainda não se sabe. Espero que tudo corra bem. Tão chato. Estou cansado de fazer coisas ilegais. Depois que isso acabar, vou pegar o dinheiro que você prometeu e desistir de todas as operações futuras, disse o homem da jaqueta de couro preta. Como quiser, respondeu o homem de cabelos grisalhos. O homem de jaqueta preta se levantou e subiu a escada dentro do caminhão. Olhando para o cenário branco como a neve à sua frente, ele soltou um suspiro entediado. É o cheiro daqueles caçadores novamente. Havia um total de 4 caminhões e no caminhão da frente, um homem que parecia um pesquisador operava um computador. Um orbe de luz azul especial piscava continuamente, ocasionalmente acompanhado de sons de bip. A resposta do alvo é forte. Localizado em uma área deserta. Nenhum sinal de presença humana. Uma série de informações foi transmitida ao homem de cabelos grisalhos, mas ele apenas olhou para elas casualmente, ignorando essas detecções inúteis. Se a observação tivesse sido útil, eles não teriam sido perseguidos até aqui. Retransmita para a equipe 2, tenha cuidado com os arredores. Se houver a menor perturbação, aumente o nível de alerta imediatamente. Do outro lado, o grupo que seguia em direção ao Lago Norte, após o incidente da evolução do Nozepas, continuou avançando em direção ao seu destino. Conforme eles avançavam, logo encontraram novos Pokémon. Em MT Coroné, não faltavam Pokémon. Entre eles, havia Pokémon com força extraordinária, como Medichon que agora estava diante deles. Até mesmo os 2 alunos da classe de formatura achariam desafiador em uma batalha 1 contra 1. Medichon é um Pokémon de tipo duplo, lutador e psíquico, conhecido por seu rigoroso treinamento de yoga nas Montanhas Nevadas. Ele pode suprimir oponentes como uma tempestade com suas técnicas de luta. Enquanto estiver focado e concentrado, ele tem o poder de prever os movimentos de seu oponente com antecedência. Ele luta de forma graciosa, como dançar. O primeiro Pokémon enviado por Jinbei foi imediatamente adiado. No entanto, a batalha não durou muito. Ficou claro que este Medichon não tinha intenção de se envolver em combate. Após algumas rodadas de luta, ele imediatamente deixou a área. E assim, conforme eles encontravam e lutavam contra diferentes Pokémon ao longo do caminho, eles se aproximavam cada vez mais do Lago Norte. Capítulo 92. 3 tipos de evoluções. Cidade de Soul Point. Senhor Locker, a estrada foi bloqueada. Qual é o nosso próximo passo? Uma policial de cabelos verdes uniformizada perguntou ao homem de casaco marrom. A estrada está bloqueada? Então, desta vez, não podemos deixá-los escapar novamente. Precisamos pedir apoio adicional? Perguntou a policial. Não por enquanto. Não queremos avisá-los, e também temos que manter policiais estacionados em outras áreas. Ainda não sabemos quantos planos eles têm. Senhor Locker, tem mais uma coisa. Aquele treinador também os rastreou até aqui? A policial hesitou por um momento antes de falar. Devemos restringir os movimentos dela? Envolver um treinador comum pode ser perigoso. Locker assentiu. Quando se tratava desses caçadores, eles não paravam por nada ao enfrentar inimigos. Regras de treinador comum não podiam ser aplicadas ao lidar com eles. Não alerte ninguém. Na superfície, nossas forças ainda estão espalhadas em 3 outros locais. O alvo deles é o Monte Coroné, e eles também temem nossa intervenção. Oficial Jenny, eu vou fazer o reconhecimento sozinha. Nós manteremos contato, e por favor informe os instrutores de ginástica locais para cooperar. Os recursos no Monte Coroné devem estar sob o controle daquela academia. Entre em contato com os oficiais da Academia da Coroa e forneça a eles um relatório detalhado da situação. Agora prosseguiremos de acordo com nosso plano. Eu darei as ordens. Eu entendo. Os lindos olhos da policial Jenny irradiavam um toque de heroísmo enquanto ela fazia uma saudação firme. Delegacia de Polícia da cidade de Soul Point. A oficial Jenny olhou para o treinador que insistiu em participar e mostrou uma expressão desamparada. Já enviamos alguém para investigar da nossa parte e não há nada de anormal. Por favor, fiquem tranquilos. Se encontrarmos algum problema, por favor, confiem que a polícia de cidade de Soul Point fará tudo o que estiver ao nosso alcance para pará-lo. Obrigado pela sua garantia. Cynthia franziu a testa, claramente insatisfeita com a atitude evasiva da policial Jenny. Ela não se sentiu nada segura por causa do que a outra parte disse. Com base nas informações coletadas da fortaleza que ela destruiu, todos os detalhes apontavam para o fato de que o alvo deles dessa vez é o Monte Coroné. No entanto, como uma treinador comum, envolver-se em uma investigação policial seria desafiador. Ela também entendeu que eles não deixariam uma adolescente se envolver em nenhuma situação perigosa. Claro, se for conveniente, por favor, fique e nos ajude a reunir informações relevantes para auxiliar em nossa investigação. Cynthia assentiu de uma forma aparentemente distraída, mas em sua mente. Ela ainda estava ciente de que essas eram apenas palavras educadas destinadas a impedi-la de correr por aí. Posso ligar para o Centro de Pesquisa Histórica da Cidade Celeste? Monte Coroné. É bem longe. Acelere, mal posso esperar para lutar. Estou ficando animado. Não tenha pressa, o líder dos guiarados não será fácil de lidar. Precisamos preparar algumas táticas primeiro, Jinbe aconselhou.
Receberemos crédito se derrotarmos os Gyarados, certo? Yuko perguntou. Isso mesmo, assim que ganharmos o reconhecimento dos Gyarados, podemos pegar a Pedra da Água daqui, embora tenhamos que devolvê-la para a academia depois. Jinbe explicou. Vocês podem me dizer qual é a relação entre os Gyarados de Lago Norte e a academia? Esse lugar é propriedade da academia? Tobias perguntou curiosamente. Eu não acho. Sage hesitou. Há precedentes. Contanto que você consiga ganhar o reconhecimento deles, você pode domá-los completamente. Mas todos eles vivem em grupos, então seria muito difícil fazer com que um deles te reconhecesse, acrescentou. Eles são realmente Pokémon selvagens, mas não subestime, especialmente o líder daqueles Gyarados. Acredito que ele tem força para ter uma classificação bem alta, mesmo na Torre do Desespero, disse Jinbe. Além disso, ele está lutando em seu território com um número significativo de companheiros ao seu lado. Torre do Desespero? Então, mais ou menos, que nível esse Gyarados poderia atingir? Tobias perguntou espantado. É difícil dizer, mas estimo que esteja além do nível 20, respondeu Jinbe. 20 níveis? Este ainda é um Pokémon selvagem? Isso é inacreditável! Yuko exclamou. Para os alunos da classe intermediária, até mesmo passar do primeiro nível seria um grande desafio. Não se esqueça, este é o Monte Coroné, e os Pokémon selvagens daqui são conhecidos por terem os mais altos padrões de ensino. Além disso, não é uma batalha 1 contra 1. Temos um time inteiro. Jinbe riu, mas ouvi dizer que o método de evolução daquele líder Gyarados é bem único. Único. Tobias e Yuko estavam claramente muito interessados. Sim, mas deixe os dois da classe dos criadores explicarem esses assuntos acadêmicos especializados. Jinbe desviou o assunto. Terrance estava caminhando preguiçosamente pela estrada, um tanto distraído. Ele não estava particularmente interessado em desafiar Lago Norte. Agora que Nozepas evoluiu, ele atingiu seu objetivo. Vendo a atenção de todos nele e em Orange, e a expressão de Orange indicando relutância em falar, Terrance explicou relutantemente. Os métodos mais comuns de evolução para Pokémon se dividem em 3 categorias. Uma é a evolução normal conhecida, que ocorre por meio de batalhas, pela absorção de nutrientes dos alimentos e pelo crescimento natural seguindo as leis da natureza. A segunda é a evolução forçada, que resulta de fatores externos ou elementos instáveis dentro do corpo. O uso de uma pedra evolucionária se enquadra nessa categoria. A terceira é a evolução competitiva, o método mais desafiador de evolução baseado na evolução normal. É bem comum no mundo natural, mas raramente acontece com Pokémon possuídos por treinadores. O Nozepas que encontramos antes, por exemplo, passou por uma forma mais simples de evolução competitiva, algo entre a evolução competitiva e a normal. O líder Gyarados provavelmente evoluiu por meio de uma evolução competitiva. Pokémon que evoluem dessa maneira tendem a ser muito mais fortes do que aqueles que evoluem normalmente. Para Pokémon como Magikarp, que podem sobreviver enquanto houver água e são conhecidos como Pokémon que existem onde quer que haja água, eles têm uma grande base populacional. Então, a evolução competitiva é muito mais difícil para eles em comparação com outros Pokémon. No entanto, Gyarados mais comumente passa por evolução forçada devido a forças externas ou sua própria raiva. A evolução normal de Magikarp ocorre principalmente em Magikarp que os treinadores capturaram. Por meio da nutrição e do acúmulo de experiência, a evolução ocorre naturalmente e lentamente. A evolução competitiva, por outro lado, só é possível para os Magikarps corajosos o suficiente para se aventurar nos mares tumultuados, desafiando as ondas enormes e sobrevivendo no ambiente natural hostil. E esses 3 métodos de evolução não são mutuamente exclusivos. Terrance fez uma pausa, ficando intrigado. Enquanto o conceito de evolução competitiva fazia sentido e explicava a força de Gyarados, ele se perguntava como um mero lago poderia nutrir o ambiente competitivo necessário para produzir um Gyarados tão poderoso. Capítulo 93. Treinadores que não têm nada melhor para fazer. Lago Norte. A superfície do lago parecia uma cortina brilhante de luz, olhando ao lado das nuvens no céu para o contínuo Monte Coroné. Salpicos, salpicos, salpicos. Salpicos, salpicos, salpicos. Um grupo de Magikarp caiu no lago criando ondas. Depois de uma longa caminhada, Terrance e sua equipe finalmente chegaram aos arredores de Lago Norte. Yuko levantou a cabeça e ao ver o súbito surgimento de Gyarados do lago, deu um passo para trás assustada, acompanhado de uma exclamação de espanto. O que diabos? Este Gyarados parecia bem diferente dos outros, parecendo ainda mais feroz. Acima de sua testa havia uma cicatriz sinistra, e suas escamas azuis eram muito mais escuras do que o normal. Quando Terrance e outros chegaram, este Gyarados ameaçador surgiu sem nenhuma saudação. Os chifres azuis profundos em sua cabeça refletiam a luz do sol, emitindo uma aura de estranhos não são bem-vindos. Após o aparecimento deste Gyarados, os Magikarp se espalharam no lago, e então figuras escuras se moveram abaixo da superfície da água. Com um plum-plum, rostos aterrorizantes surgiram como se para intimidar o grupo. Mais de uma dúzia, para um único lago, isso é bastante surpreendente, comentou Terrance. Pode ser que nem sejam todos, acrescentou Jinbe. Gyarados, junto com algumas outras espécies específicas, estavam entre os Pokémon mais odiados pelos treinadores. Primeiro, eles tinham um forte instinto territorial, e qualquer um ou qualquer Pokémon que invadisse seu território enfrentaria um ataque. Além disso, alguns Gyarados, devido à sua evolução a partir da raiva, tornaram-se altamente irracionais e atacavam humanos e outros Pokémon sem sentido, mesmo quando não provocados. Devido à sua natureza desagradável, os Gyarados evoluídos frequentemente se recusavam a obedecer seus treinadores, o que os tornou famosos como os Pokémon mais rebeldes entre os treinadores. Rugido, rugido. Parado na beira do lago, Terrance olhou para o Gyarados no lago, que estava se pavoneando como um hegemônico, e gradualmente sentiu um traço de desejo em seu coração. Chiuro! Swablu empoleirou-se na cabeça de Terrance, cantando alegremente.
Ele sentiu a aura de Gyarados e ansiou por esse tipo de poder. Terrance gentilmente levantou os Swablu da cabeça. Eu já te disse, você vai ficar forte um dia. O grupo olhou solenemente para os Gyarados. Comparados ao número maior de Nozepas, embora houvesse menos Gyarados, sua mera presença exalava uma aura opressiva. Na natureza, encontrar um grupo de Gyarados como esse e tentar enfrentá-los de frente seria, sem dúvida, suicídio. Uau, uau, uau. O vento ao redor deles ficou mais forte, ocasionalmente levantando ervas daninhas e gotas de água próximas. O tornado escuro se espalhou em todas as direções, como se quisesse pulverizar todos na praia. Neste momento, o grupo não teve escolha a não ser enviar seus Pokémon para enfrentar a ameaça. Os Gyarados estavam muito entusiasmados e proativos, fazendo com que esse tornado parecesse um presente maravilhoso deles. Lentamente ondulações apareceram na superfície do lago, e as ondas ficaram ainda mais tumultuadas. O que os frustrou foi que gotas de chuva começaram a cair do céu. Infernap, você pode limpar o céu? Jinbei soltou Infernap e deu o comando, mas era evidente que Infernap exerceu toda a sua força e ainda não conseguiu dissipar o tempo chuvoso. A chuva continuou a cair. Volte, Infernap, disse Jinbei resignadamente. Então vamos com o plano que discutimos antes. Diante de mais de uma dúzia de Gyarados, os alunos formaram uma equipe com 14 Pokémon. Ampharos de Jimby e Carnivine. Sectile de Mizanji Glalie. Toxicruac de Sage de Magneton. Veaville de Tobias Floatzel. Luxio de Yuko Budio. Sherrin de Oran de Gastrodon. E então havia o infeliz Terrance, Sablu e o Probopas emprestado para completar os números. Entre esse grupo de pessoas, a equipe de Terrance era a mais incompleta. Diante dessa situação, ele até teve que trazer o Pokémon de outra pessoa, Probopas, para ajudá-lo. Seja Bealtifre, Swablu ou Misdriavus, nenhum deles era adequado para essa batalha. Felizmente, Terrance era um aluno da classe Criador, e ele recebeu a compreensão de todos. No entanto, Terrance também percebeu suas deficiências. O renomado professor Pokémon Samuel Ock disse uma vez, a fundação do treinador está em capturar Pokémon. Embora Terrance apreciasse a composição de elite do time, ele não conseguia deixar de sentir que era um pouco elite demais no momento. Tinha sido condensado a ponto de não haver um único Pokémon de destaque digno de ser um trunfo. Terrance, não tenha pressa. Quando os Swablu e Misdriavus evoluírem, tudo vai melhorar. Na batalha contra os Gyarados, os alunos escolheram Pokémon do tipo água, do tipo planta e do tipo elétrico como suas forças principais. Antes disso, Jimby da classe de formatura explicou a experiência das batalhas duplas. Batalhas duplas eram batalhas derivadas de batalhas 1 contra 1, onde os treinadores comandavam simultaneamente 2 Pokémon em combate. Testando a habilidade do treinador em um nível mais alto, exigia atenção constante tanto ao quadro geral quanto aos detalhes. Em um esforço para bloquear o tornado que se aproximava, os Pokémon dos alunos liberaram seus vários movimentos como se não precisassem de energia, criando uma exibição deslumbrante de movimentos coloridos entrelaçados uns com os outros. Ficou bem bonito. No entanto, eles não tiveram tempo para apreciar o espetáculo. Rugidos ecoaram e poderosas hidrobombas foram disparadas com força tremenda. Eles não ousaram subestimar a ameaça e responderam rapidamente para afastar os ataques. Parece que minha intuição estava correta. Então, devo chamá-lo pelo seu codinome, ou devo chamá-lo de Senhor Pena Cinzenta. No topo de uma montanha distante, um homem de jaqueta preta examinou o binóculo e o entregou casualmente ao seu subordinado. Deveria ser um grupo de treinadores superenergéticos, nada com que se preocupar. Os lábios do homem de cabelos grisalhos se curvaram com uma pitada de escárnio. Eles são estudantes daquela academia, não são? Apenas um bando de crianças sem nada melhor para fazer. Eles são apenas um grupo de jovens mestres e princesas ricos sem onde gastar seu dinheiro. Eles aprendem algum conhecimento em sua torre de marfim, falam sobre habilidades e ocasionalmente se envolvem em algumas batalhas pré-arranjadas para validar seu valor, tudo isso enquanto abrigam sonhos irrealistas. Não é risível? Haha, haha, hahaha. Senhor Pena Cinzenta, você tem muito ressentimento. O homem de jaqueta preta sorriu, mas não estou interessado no seu passado. O que você quer fazer com essas crianças? Elas já se tornaram um obstáculo para nós. É claro que assumiremos o controle direto. O tempo está se esgotando. Assim que tivermos o que precisamos, partiremos imediatamente. E com eles enfraquecendo os Gyarados, pouparemos algum esforço, disse o homem de cabelos grisalhos. Prepare-se para ativar Raikou. Instrua o terceiro esquadrão a se preparar para a batalha, e o quarto esquadrão a executar o plano A. Capítulo 94. O formidável Gyarados. 7 pessoas contra Gyarados. O segredo está no trabalho em equipe e na coordenação. Após uma rodada de batalha, ficou evidente que os Gyarados de Lago Norte eram muito melhores que eles. Bum! A colisão maçante dos movimentos fez o grupo de pessoas parecer perturbado. Sua estratégia cuidadosamente projetada, que usava a condutividade elétrica dos movimentos do tipo água para drenar a resistência dos Gyarados, foi inesperadamente rebatida pelo líder dos Gyarados da mesma forma. O céu chuvoso estava cheio de nuvens escuras e ocasionais faíscas de relâmpagos crepitavam no céu sombrio, seguidas por um raio impressionante caindo. Trovão? Diante da retaliação do líder dos Gyarados, todos rapidamente ordenaram que seus Pokémon do tipo elétrico o bloqueassem, enquanto instruíam seus Pokémon do tipo água a se protegerem. Há muito tempo venho dizendo que esse Gyarados é muito poderoso, comentou Jimby. Além disso, todos os outros Gyarados usam seus movimentos em coordenação com ele, então não podemos atrapalhar sua coordenação. Jimby, Mizanji, Yuko e Oran trocaram olhares e então ordenaram que seus Pokémon do tipo planta usassem movimentos como semente sanguessuga para derrotar os Gyarados.
Parece que obter a pedra da água será bem desafiador. Terrance balançou a cabeça e deu um suspiro profundo, observando Svablu se esquivando da fúria do dragão, e Probopas usando a defesa de ferro e seu corpo e pedras para bloquear os raios. Diante de Svablu flutuando na chuva, Terrance perguntou, está tudo bem? Svablu, sentindo-se frustrado, apenas assentiu e lançou um pulso de dragão, que foi rapidamente destruído por 2 hidrobombas. Uma dúzia ou mais de guiarados comuns protegiam o poderoso líder no meio. No entanto, era esse líder guiarados no meio cujo ataque colocava uma tremenda pressão em Terrance e nos outros. Vamos mudar a abordagem. Vou distrair o mais forte, e vocês lidam rapidamente com os outros, disse Mizanji. Como fazemos isso? Por que não deixa comigo? Jimbe perguntou. Eu consigo lidar com isso. Mizanji respondeu sem mais explicações. Ele não deu tempo para Jimbe pensar sobre isso. Quando se trata de coordenação, os guiarados claramente tinham mais experiência, além disso, esse era seu território. O Pokémon do aluno não conseguia nem pisar na água do lago. Diante dos golpes do tipo elétrico, os guiarados os manusearam com facilidade, bloqueando habilmente os ataques usando surf e raio de gelo, deixando os espectadores atordoados. Então vamos congelar toda a superfície do lago. Glalie, use nevasca. Mizanji optou por transformar o lago em uma superfície transitável, mas infelizmente na metade do processo. Tanto a camada de gelo quanto o movimento foram quebrados pelo contra-ataque dos guiarados. Antecipando esse resultado, Mizanji recuperou Glalie sem expressão e soltou Sevlov dessa vez. Sevlov, pegue Septile e voe para cima. O comando foi dado, fazendo até Terrance levantar uma sobrancelha. Parece que uma batalha aérea está por vir. Deixando de lado o clima tempestuoso, o ponto crucial era o peso de Septile, que era pelo menos mais que o dobro do de Sevlov. No entanto, Terrance logo percebeu que estava enganado. Mizanji não tinha intenção de deixar Septile montá-lo. Em vez disso, Sevlov agarrou Septile firmemente com suas garras e voou para o céu. A coordenação deles parecia notavelmente sincronizada, indicando que eles tinham praticado isso extensivamente. Uma vez no ar, Sevlov se tornou o alvo dos guiarados. No entanto, os outros não iriam ficar parados enquanto eram atacados. Olhando para vários guiarados se preparando para voar, Terrance deu um comando gravidade. Então, um campo gravitacional unilateral imposto aos guiarados, retardando sua ascensão, então vários movimentos interromperam sua decolagem. Apesar dos ataques dos guiarados por baixo, o voo de Sevlov felizmente não foi afetado pelo tempo chuvoso, mantendo seus movimentos ágeis. Todos, ataquem, gritou Jimbe. Os outros se reuniram e encontraram seus respectivos alvos. Entretanto, naquele momento, Terrance hesitou, sentindo-se um tanto surpreso. Um aviso de Misdriavus. Havia muitos estranhos se aproximando. Por que haveria pessoas em um lugar como esse? Terrance ficou perplexo, mas não conseguiu pensar nisso por muito tempo, pois a batalha estava esquentando e não podia ser interrompida. Gotas de chuva caíam em seu rosto, e Terrance só pôde instruir Misdriavus a se esconder por enquanto. Observando os Svablu e Probopas atrasando os guiarados, Terrance não podia se dar ao luxo de se distrair. Da mesma forma, ele também não podia ignorar os forasteiros mencionados por Misdriavus. Alguns meses atrás, Terrance nunca teria tal mentalidade. Até Misdriavus teria seguido obedientemente às regras de Pokémon e ficado confortavelmente dentro de sua Pokébula. No entanto, depois de conhecer o Sr. Luoker, ele pegou algumas dicas úteis de viagem. Terrance percebeu que essas dicas faziam sentido, então ele começou a usá-las uma por uma. Misdriavus usou seu talento inerente de tipo fantasma para permanecer escondido o tempo todo, permanecendo perto dele e monitorando os arredores. Eles provavelmente estão apenas de passagem, pensou Terrance. Ser interrompido no meio de uma tarefa devido a fatores externos é a coisa mais frustrante. Especialmente porque o alcance de monitoramento do pequeno Misdriavus não é muito amplo, ele só tem uma vantagem na altura. As pessoas que se aproximavam devem ter sido quase atraídas pelo barulho. Sentindo-se impotente, Terrance não teve escolha a não ser gritar bem alto. Parece que muita gente está vindo. Mas os 6 estudantes hesitaram apenas brevemente, sem pensar muito nisso. Como eles poderiam se dar ao luxo de se distrair no meio da batalha? Focar na batalha era uma regra fundamental dos treinadores. Até mesmo alunos da classe criador como Orange entendiam isso. Portanto, eles não prestavam muita atenção e permaneciam totalmente engajados na batalha. Terrance também entendeu isso, mas não conseguia esquecer as palavras do Sr. Luoker. Na natureza selvagem, é preciso estar sempre alerta aos arredores. Uma lição que foi gravada nos corações de cada treinador há décadas. Semente sanguessuga, choque do trovão, hidrobomba, fúria do dragão. O campo de batalha estava cheio de vários movimentos diferentes. Septile, segurado por Sevlov, saltou de cima em direção ao líder de guiarados. Diante do movimento lâmina de folha executado com a ajuda do momento gravitacional, Guiarados não mostrou sinais de recuar e respondeu ferozmente com um cauda de água. Bang! Surpreendentemente, a sua força foi igualmente igualada. No entanto, essa cena deixou todos bastante ansiosos porque Septile havia perdido o equilíbrio, o que poderia ser perigoso em tal situação. Mas, a julgar pela expressão de Mizanji, não parecia haver nenhuma preocupação. De repente, as esferas amarelas nas costas de Septile se iluminaram, e instantaneamente conjurou uma tempestade semelhante a um tornado. Com o poder da tempestade, Septile saltou graciosamente de volta ao ar. Tempestade de folhas. Isso enfureceu completamente o líder dos guiarados, que rugiu ferozmente em direção ao céu, liberando um hiperraio. Eles nunca tinham visto um guiarados tão audacioso antes. Ele disparou o hiperraio como se fosse um movimento comum, parecendo sem esforço. No entanto, isso só fez o grupo levar isso mais a sério. Um guiarados que poderia ganhar a admiração de muitos alunos certamente não poderia ser subestimado. Do outro lado, o pequeno Misdriavus voou na direção onde tinha visto as figuras antes.
Suas pupilas carmesins olhavam para o grupo suspeito, e ele teve uma má premonição. Só quando um veículo blindado de formato estranho surgiu de um canto remoto e vários indivíduos simultaneamente liberaram Pokémon que pareciam aranhas com olhos roxos, cabeças com chifres, que o pequeno Misdreavus finalmente sentiu sua intenção maliciosa. Capítulo 95. Uma reviravolta inesperada. Em Lago Norte, a intenção de lutar permeava o ar. Devido ao clima, os alunos pareciam um pouco desgrenhados, mas isso não atrapalhou o foco deles. Dentro do lago, Guiarados estavam esperando para desencadear seu movimento, enquanto Mizanji, ofegante, comandou seu Septile para se envolver com o líder dos Guiarados no ar. As pessoas restantes também estavam ocupadas impedindo os outros Guiarados de interferir. No entanto, havia um pequeno problema do lado de Terrance. Seus olhos de repente mergulharam na escuridão, e sua mente se tornou uma bagunça caótica. É a ilusão de Misdreavus, pensou Terrance, percebendo que Misdreavus estava tentando lhe transmitir uma mensagem. Na escuridão, fragmentos de imagens passaram um após o outro, um grupo de pessoas em trajes especiais, veículos blindados, em movimento lento e os ariados liberados. Tudo isso deixou Terrance extremamente alerta. Tem algo errado. Terrance balançou a cabeça vigorosamente para sair dessa. Ele estava pronto para alertar os outros, mesmo que isso significasse interromper a batalha. No entanto, naquele momento, um barulho estrondoso irrompeu, deixando-o desorientado. O que diabos? Terrance instintivamente cobriu os ouvidos. Era uma máquina colossal por falta de uma palavra melhor. Incluindo Terrance, todos os olhos dos Pokémon e estudantes eram atraídos para ela. Este é Raikou? Terrance ficou surpreso. O pelo dourado, membros poderosos, presas afiadas e um capacete de aço preto na testa. O capacete cobria sua testa, nariz e boca com uma barba em forma de X abaixo. Ele até tinha uma cauda azul clara em forma de relâmpago com uma ponta em forma de faísca. A crina branca em seu rosto e a capa semelhante a uma nuvem de tempestade em suas costas simbolizavam nuvens e nuvens como no Nimbus. Sob os pés deste Raikou, arcos de relâmpagos brilhavam. Pokémon lendário da região de Johto. Não, é falso. Com apenas um breve olhar, Terrance percebeu que se tratava de uma máquina Pokémon artificial. Essa máquina estava emitindo enormes correntes elétricas, e nuvens de tempestade roxas escuras crepitavam com eletricidade, criando uma exibição brilhante semelhante a centenas de estrelas cintilantes, formando relâmpagos crepitantes. Recarregando. Alvo. Guiarados no lago. Num piscar de olhos, este Raikou lançou outro raio ensurdecedor, esmagando o escudo de cristal de gelo criado por Guiarados, fazendo com que todo o lago parecesse um mar de relâmpagos, brilhando com eletricidade serpentina dourada. Rugido. Rugido. Gritos de raiva e impotência se misturavam à dor. Enquanto isso, os estudantes que estavam assustados com essa série de eventos ouviram vários sons de voxos e perderam o equilíbrio, caindo no chão. O que está acontecendo? Sage gritou confuso, perplexo com a reviravolta repentina dos acontecimentos. É o tiro de seda. Orange puxou freneticamente os fios de seda enrolados em seus pés. Terrance também foi enredado por tiro de seda, mas como ele já havia sido avisado, ele rapidamente conseguiu se acalmar e sinalizou para Misdreavus continuar se escondendo. Então, ele olhou para seus Pokémon. Sejam os Guiarados no lago ou os Pokémon lutando no chão e no ar, todos foram atingidos pelos raios de todas as direções. Os raios de alta potência os fizeram perder a consciência, exceto por alguns Pokémon do tipo elétrico e do tipo grama. Séptil. Mizanji gritou, e Septile saltou para fora da água com vários ferimentos. As outras pessoas tentaram pegar suas Pokébolas restantes, mas os fios de seda ficaram mais densos, não deixando nenhuma chance de resistir. Cada pessoa estava bem enrolada como um bolinho gigante. Vablu. Terrance cerrou o punho enquanto observava Vablu sendo derrubado por um raio. Ele se virou, seu corpo se contorcendo, finalmente tendo uma visão clara da identidade dos atacantes. Diante dos estudantes e dos Pokémon que ainda tinham alguma energia, vários Ariados e Drapion começaram a operação de limpeza. Alguns indivíduos que pareciam ser líderes de esquadrão direcionaram outros, usando armas de ferramentas especiais que seguravam para mirar nos Pokémon caídos e em pé. Então, eles voltaram sua atenção para Terrance e seu grupo. Quem são vocês? Soltem-nos agora, seus bastardos. Tobias gritou ferozmente, lutando e xingando-os. Não era só ele. Outras pessoas, quando confrontadas com essa situação, também não conseguiam permanecer calmas. Seus corpos estavam sendo contidos, e seus Pokémon estavam restringidos pela tecnologia negra do oponente. Nesse ponto, eles não eram nada mais do que presas, prontas para serem massacradas a qualquer momento. Cale-se. No veículo blindado, um homem de cabelos grisalhos xingou e gritou, depois lançou um olhar frio para os alunos. Se você quer viver, é melhor ficar quieto. Tire os Pokémon deles primeiro. Sim, senhor. Pokémon poderosos? Eles não passam de fracos. Diante da tecnologia, até os Pokémon mais fortes são indefesos. Só levou 3 dias de eletricidade para lidar com esses caras problemáticos. Haha, que ridículo. O homem de cabelos grisalhos balançou a cabeça em desprezo, olhando para os Guiarados que tinham caído no lago. Os Guiarados, conhecidos por sua força nos dados, não foram capazes de resistir a um único golpe do Raikou, totalmente carregado. Os treinadores deveriam ter sido eliminados há muito tempo. Terrance foi virado por um jovem, que então tirou as Pokébolas restantes. Terrance sentiu uma sensação de formigamento no couro cabeludo e seu coração disparou. Calma. Preciso ficar calmo. Caçador furtivo? Uma voz rouca e baixa falou. Terrance olhou para o jovem que havia pegado suas Pokébolas.
A expressão do homem era indiferente, e ele parecia despreocupado com a pergunta de Terrance, apenas focado em sua tarefa. Ele não levou Terrance a sério, que era apenas um pirralho de uns 10 anos. Os 7 estudantes, incluindo as meninas, foram rudemente chutados para o lado, tratados como lixo descartável. Jimby, Mizanji, Seiji, Tobias e até Orange e Yuko se sentiram extremamente frustrados naquele momento. Com seus Pokémon confiscados e incapazes de reunir qualquer resistência física, a sensação de estarem algemados quase os levou ao ponto de colapso. Não podemos desistir. Temos que encontrar um jeito. Os olhos profundos de Jimby refletiam uma sensação de urgência. Pokédex, ainda está aqui. Jimby suspirou aliviado enquanto olhava para a câmera em miniatura conectada à sua Pokédex. Se a academia perceber o que está acontecendo aqui, eles definitivamente virão nos resgatar. Ele queria compartilhar essa informação com todos, mas ainda havia guardas vigiando-os, dificultando que ele falasse. Afinal, ele não tinha certeza se a academia os estava monitorando no momento. Não se preocupe. Terrance murmurou suavemente como se estivesse falando consigo mesmo, e não estava claro se ele estava se dirigindo a alguém em particular. As 6 pessoas, assim como aqueles que as vigiavam, todos voltaram sua atenção para Terrance, mas eles só o viram parecendo um tanto bobo, como se estivesse falando com nada. Capítulo 96, Pedra Fonte. Dezenas de caçadores furtivos estavam reunidos no lago norte do Monte Coroné, no extremo norte. Seguindo as ordens de seu líder, eles começaram a cavar ansiosamente pelos tesouros escondidos bem abaixo da superfície do lago. O líder dessa gangue de caçadores furtivos, sob o olhar atento de inúmeros olhos reverentes, aproximou-se lentamente da margem do lago norte. Enquanto isso, o Sr. Luoker estava escondido em um local discreto usando uma roupa especialmente desenhada. A cor de suas roupas permitia que ele se misturasse perfeitamente ao fundo. No entanto, a condição atual de Luoker não era ótima. Gotas de suor escorriam por sua testa enquanto ele se arrependia de suas ações recentes. Do ponto de observação desta área, ele podia ver uma sombra e um Pokémon vermelho escuro parecido com um crocodilo, deixando Luoker relutante em fazer qualquer movimento brusco. O oponente é um especialista em reconhecimento. Pensando consigo mesmo, Luoker reconheceu a silhueta do Pokémon adversário, muito parecida com um Crocodile, um Pokémon nativo da região de Unova. Era conhecido por seus olhos tipo binóculos que podiam ampliar objetos distantes livremente, tornando-o um dos poucos Pokémon adequados para reconhecimento. Luoker se pressionou contra uma pedra, tentando não fazer movimentos bruscos. Com tantos oponentes presentes, agora não era a hora para um confronto direto. Seguindo um sinal pré-arranjado, ele enviou uma mensagem de texto para o lado da oficial Jenny. Sob a agitação de uma máquina gigante, a água do lago se agitava constantemente. Vários pesquisadores de elite estavam controlando computadores para detectar continuamente a situação dentro da água do lago. Luoker franziu a sobrancelha silenciosamente. O poder dessa organização de caça furtiva havia crescido a tal nível, o que era realmente inesperado para ele. Seja a composição do pessoal, as capacidades da equipe de pesquisa ou a escala que uma equipe deveria possuir, tudo estava bem organizado sob sua gestão. Não é de se espantar que eles sejam monitorados de perto. A presença deles perturbou o equilíbrio na região de Sinnoh, e eles se tornaram uma das principais organizações de caça ilegal nesta área. Não devemos subestimá-los. Os olhos de Luoker brilharam com determinação. A organização de caça ilegal liderada por um nativo de Sinnoh chamado Pena Cinzenta cresceu em uma escala considerável em apenas algumas décadas. Por meio da troca de favores com várias forças e do desenvolvimento de tecnologia, eles cresceram para um tamanho substancial. Cada um de seus empreendimentos criminosos tem um impacto significativo e prejudicial. Suas ações recentes já provocaram forte resistência de diversas fontes. Eles começaram escavando a veia da Pedra de Fogo em Montanha Stark e roubaram a pedra da fonte de fogo mais crítica. Isso levou à agitação vulcânica e quase causou um desastre. Depois disso, eles foram para a planície Zamp, pegando a pedra da fonte do trovão da veia Pedra do Trovão, afetando severamente o campo magnético estável nas planícies e causando doenças graves em muitos Pokémon do tipo elétrico. Após a descoberta de suas atividades pela Liga Sinnoh, eles imediatamente rastrearam seus rastros e deduziram que o próximo alvo da gangue de caçadores poderia ser a Pedra da Fonte de Água. Consequentemente, eles enviaram uma parte significativa de suas forças para emboscá-los nos 3 principais lagos. Embora muitas forças estivessem cientes das veias de pedra da água publicamente conhecidas, havia outro local, Lago Norte dentro do Monte Coroné, que também continha veias de pedra da água. No entanto, Lago Norte era propriedade da Academia da Coroa, e como esse poder era muito estabelecido raramente fazia aparições públicas. Muito poucos estavam cientes disso. Pena Cinzenta acenou com a mão, falando mais alto. Trabalhamos duro por tanto tempo e assim que pudermos obter a pedra da fonte de água, poderemos concluir este acordo. A riqueza que adquirirmos em seguida será suficiente para nos fortalecermos ainda mais e nos tornarmos uma organização que até a polícia teme. No entanto, vocês devem entender que nossos inimigos não são apenas o mundo ou a polícia, é o próprio sistema. Pensem por que vocês se tornaram caçadores ilegais, porque são procurados pela polícia, porque acabaram em apuros, lutando até para suprir suas necessidades básicas. Escolhi o Veio Lago Norte não porque é mais fácil de obter. Talvez mesmo depois de concluir este acordo, uma grande batalha possa nos aguardar. Mas eu prometo que depois desta missão, uma vez que tenhamos dividido os despojos, o poder em suas mãos será o suficiente para que vocês levem vidas normais. Aqueles de vocês que desejam deixar esta situação,
vocês estão livres para sair. Estamos juntos há mais de uma década, e todos vocês sabem que tipo de pessoa eu sou. Mesmo aqueles que um dia quiseram deixar o time, eu nunca os impedi. Nosso propósito em formar este grupo é ajudar todos a viver melhor, para retomar o que nos pertence por direito. Esses caçadores eram a elite escolhida a dedo por seu líder, Pena Cinzenta, tornando-os a nata da safra dentro da gangue de caçadores. Quanto aos outros, eles foram dispersos para vários locais para desviar a atenção da polícia. Essa transação foi o maior negócio que sua gangue de caçadores furtivos já havia feito, visando as pedras fonte de água, fogo e trovão. As chamadas pedras-fonte foram a base das pedras evolutivas. Uma pedra da fonte de fogo, desde que houvesse elementos de fogo abundantes por perto e dado tempo suficiente, poderia formar uma veia de pedra de fogo. Desde que o ambiente e a pedra-fonte permanecessem intactos, pedras de fogo continuariam a ser produzidas em abundância. Comparadas às pedras evolutivas, as pedras-fonte que as geraram eram as mais preciosas, mas devido à estrutura e energia das pedras-fonte, elas não tinham o poder de induzir a evolução dos Pokémon como as pedras evolutivas. No entanto, mesmo assim, uma pedra-fonte pode ser comparada a uma mina de ouro, pois com ela, pode-se acumular riqueza continuamente. Muitas empresas e facções construíram suas fundações por meio de tais acumulações. Para a Liga Pokémon, as pedras-fonte são recursos estratégicos. Elas determinam a produção de pedras evolutivas que são recursos altamente atraentes para os treinadores. Além disso, uma veia de pedra da evolução também tem um impacto profundo no ecossistema local. A mineração excessiva pode levar à destruição ecológica. Portanto, a Liga geralmente mantém uma regulamentação rigorosa sobre as pedras-fonte. Então, quando os caçadores furtivos atacavam suas pedras-fonte, isso equivalia a provocar a Liga Pokémon, uma ofensa mais grave do que o comércio ilegal e a captura de Pokémon. Suas duas operações anteriores já haviam rendido a eles a Pedra da Fonte de Fogo, Pedra da Fonte do Trovão e uma quantidade significativa de pedras evolucionárias. Essa riqueza havia sido arrancada bem debaixo do nariz da Liga. Independentemente de eles terem conseguido proteger os bens adequadamente, eles certamente se tornaram espinhos no lado de certos indivíduos. Pena Cinzenta estava fazendo uma grande aposta dessa vez. Muitos de seus subordinados se opuseram a essa missão, mas devido à sua determinação, eles finalmente escolheram seguir a decisão de seu líder. Porque Pena Cinzenta nunca foi duro com seus subordinados, concedendo-lhes considerável liberdade de escolha, e a maioria deles foi resgatada da pobreza e da beira da morte por ele. Como resultado, aos olhos de seus subordinados, Pena Cinzenta era uma figura imensamente respeitada, quase como um pilar espiritual. Agora só temos um caminho, tomar essa veia e nos libertar com sucesso do cerco policial. E daqui para frente, quer vocês queiram continuar ou escolher virar uma nova página e se aposentar, não terei do que reclamar. Capítulo 97, Louco. Ao lado de um grande caminhão, 7 estudantes estavam amarrados. De repente seus poros se contraíram, e seus pescoços pareciam estar entrelaçados por uma cobra fria e venenosa, causando arrepios em suas espinhas. Líder, o caçador furtivo que guardava os 7 imediatamente se dirigiu a eles respeitosamente quando viu alguém se aproximando. Pena Cinzenta, o líder supremo desse grupo de caçadores furtivos e o notório caçador de sino com o codinome 16. Os estudantes olharam para essa pessoa com expressões complexas. Os jovens e espirituosos Tobias e Seiji até olharam com raiva e gritaram para Pena Cinzenta. Suas ações deixaram Jimby e Terrance, entre outros, ansiosos, mas eles só conseguiram fazer um sinal discreto para que parassem. Terrance suspirou interiormente, eles estavam se tornando tão visíveis nessa situação, entrando em choque direto com o líder do grupo oposto. Não era nem racional nem seguro. Banete. O que lhes deu uma sensação arrepiante foi algo que parecia uma boneca de pano comum com um zíper na boca, mas era, na verdade, um Pokémon. Tinha olhos vermelhos ainda mais assustadores e estranhos do que Misdriavus, dando uma sensação assustadora. Seus bastardos, nos soltem agora. Me solte, ou eu vou fazer você pagar por isso. Os gritos de Tobias irritaram até Terrance, que tem um temperamento muito bom. Ele não conseguia ver sentido em gritos imprudentes. O outro lado realmente o soltaria por causa dessas ameaças vazias? Seu pirralho. Pena Cinzenta não ficou bravo, mas o caçador furtivo que guardava os 7 ficou irritado primeiro. Ele chutou o corpo de Tobias, fazendo-o cair no chão, gemendo de dor. Chega! Pena Cinzenta olhou friamente para Tobias, aparentemente não preocupado com aquele pequeno inseto. Líder, como devemos lidar com essas pessoas? O caçador perguntou cautelosamente. O que você acha? Pena Cinzenta rebateu. Essa pergunta deixou o caçador furtivo atordoado, sem saber como responder. Fique de olho neles por enquanto. Somos caçadores, não assassinos. Contanto que se comportem, nós os soltaremos depois. Sim, líder. Pena Cinzenta olhou para os rostos raivosos dos alunos com alguma diversão e balançou a cabeça. Para ser honesto, raramente nos envolvemos no roubo de Pokémon de outras pessoas. Apesar de sermos chamados de caçadores furtivos. Nosso negócio envolve principalmente vender Pokémon com potencial a preços baixos no mercado negro para pessoas sem qualificações de treinador, ou transferir Pokémon preservados, capturados pela Liga para novos donos. É justamente por isso que raramente cruzamos a linha de fundo da Liga, o que nos permitiu escapar pelas frestas como ratos e depois crescer. O que nos levou aonde estamos agora? Fizemos algo errado? Não, não fizemos. Graças à nossa existência, muitas pessoas de origens humildes puderam encontrar um caminho para mudar suas vidas. Graças à nossa existência, alguns Pokémon não precisam se preocupar com comida na natureza e competição inútil. Em vez disso, eles podem encontrar abrigo nos braços de famílias ricas. Graças à nossa existência, esses Pokémons preservados não precisam ser mantidos em cativeiro como meros ornamentos. Eles podem experimentar vidas diferentes. Não é essa a nossa contribuição?
O sistema é o que está errado aqui. Tornar-se um treinador requer dinheiro. Obter Pokémon requer dinheiro. Tudo é legal nas mãos da liga, mas se torna ilegal nas nossas mãos. Os ricos ficam mais ricos, os pobres ficam mais pobres, e os fracos não têm chance alguma de ter sucesso. Sonhos não passam de devaneios para aqueles que gostam de conforto. Este sistema é muito corrupto. Você entende? Não, pessoas como você, nascidas em privilégios, nunca compreenderão. Agora mudei de ideia. Quero tentar tirar os tesouros de pessoas como você que vivem confortavelmente. Pokémon, certo? O que você fará se os perder? Raiva ou indiferença? Talvez você simplesmente saia e pegue outro. As pupilas de pena cinzenta, como buracos negros, olhavam para os 7 estudantes e sorriam. Ver esses treinadores de nova geração o lembrou de suas próprias experiências de infância, acendendo uma fúria indescritível dentro dele. Os recursos sempre fluem para as pessoas mais ricas e poderosas. Os fracos, os pobres, eles só se tornam mais fracos. Seja ao lidar com os ricos ou os pobres, isso o fez ver através desse sistema corrupto. Essa coisa errada deveria ser destruída e então construída, de novo. O couro cabeludo de Terrance formigou, e ele lutou para engolir sua saliva. Ele não sabia como os outros compreendiam as palavras de Pena Cinzenta, mas para Terrance, Pena Cinzenta era quase como um lunático. No entanto, o que mais o preocupava naquele momento não era nenhum esquema surpreendente dessa organização de caça furtiva, mas as palavras que saíam da boca dessa pessoa. Eles pretendiam tirar seus Pokémon. Bealtifle. Stablu. Quando pensou neles, Terrance não conseguiu se conter. Era algo que ele não conseguia aceitar de jeito nenhum. Mesmo sabendo que ficar parado poderia mantê-lo longe do perigo, ele não conseguia tolerar a ideia de Bealtifle e Stablu serem levados embora. Terrance tremeu involuntariamente. Levantando a cabeça e olhando para a expressão zombeteira de Pena Cinzenta, ele de repente teve uma compreensão. Esse cara está fazendo isso de propósito. Sua própria segurança ou ter seu Pokémon tirado dele. O que ele deveria escolher? Terrance sentiu como se tivesse caído em uma caverna de gelo, sentindo como se estivesse sendo enganado. Mesmo que a outra pessoa fosse um lunático, estava claro que ele não era um idiota. Alguém capaz de controlar tal organização, sua inteligência definitivamente não estava em questão. O que o diferenciava era sua personalidade e mentalidade peculiares, algo além do comum, que pessoas normais não conseguiam compreender, e que só poderia ser formado após uma série de eventos. Essa Pena Cinzenta era evidentemente uma dessas pessoas. Cuide deles. Pena Cinzenta deu um tapinha no ombro do caçador e saiu da área. Talvez por uma personalidade distorcida ou diversão perversa, ele havia provocado esse grupo de estudantes por razões desconhecidas. Observando a figura de Pena Cinzenta partindo, Jimby, Sage, Orange, Yuko e os outros ficaram sem fôlego, seus olhos cheios de confusão. Para pessoas da idade deles, essa foi uma experiência profundamente traumática. Fiquem parados. O caçador furtivo rosnou e continuou a vigiar os alunos com seus ariados. Essa gangue de caçadores furtivos estava minerando sistematicamente e rapidamente o veio de pedra da água. Eles designaram apenas um caçador furtivo comum para proteger esses estudantes aparentemente inofensivos. Terrance gemeu internamente. Ariados e um caçador furtivo. Se ele confiasse nas ilusões de Misdreavus para um ataque surpresa, ele poderia escapar. Mas a chave era que o grupo adversário tinha vários membros, e ele não tinha ideia de onde seus Pokémon estavam sendo mantidos. Se ele atacasse imprudentemente sem um plano, ele estaria apenas desperdiçando seus esforços e potencialmente perdendo a oportunidade mais crucial. Capítulo 98. Cercado. O que fazer? Terrance estava internamente se sentindo ansioso, mas ele estava desamparado. Ele estava muito fraco no momento, e não tinha habilidade para recuperar com sucesso as Pokébolas do bloqueio de dezenas de pessoas. Se ele conseguisse recuperar as Pokébolas com 7, eles poderiam escapar por pouco, mas até mesmo o primeiro passo era extremamente difícil para o atual Terrance. Os poucos minutos pareceram insuportavelmente longos para Terrance e seu grupo. Ele tinha duas escolhas. Uma era fazer Misdreavus criar uma ilusão profunda para fazer o caçador furtivo desmaiar e cair em um sono profundo. No entanto, dadas as habilidades atuais de Misdreavus, ele não podia garantir a hipnotização completa do Pokémon. Esse método trazia o risco de ter que lutar contra aliados. A segunda escolha era criar uma ilusão de nível mais baixo, um tipo de engano, para aprofundar a percepção do oponente através dos 5 sentidos e do ambiente. Isso tinha uma taxa de sucesso maior. Sua mente estava correndo na velocidade da luz, e Terrance sentiu como se seu cérebro estivesse prestes a explodir. Não havia como, na situação atual, ele não conseguia pensar em uma boa solução. Em Lago Norte, a escavação da pedra da fonte de água havia chegado ao estágio final, e a ansiedade no coração de Terrance crescia. Mesmo que ele tentasse manter a calma, os instintos do seu corpo dificultavam. Enquanto os cálculos continuavam a se agitar em sua mente, Terrance pareceu ouvir o choque explosivo de pensamentos. Não, os olhos de Terrance se arregalaram de repente, e sons caóticos e barulhentos alcançaram seus ouvidos. Eram vozes reais. Isso, algo parecia ter acontecido. Vários comandos, operações mecânicas, o som de passos e muitas pessoas gritando. Acabamos de receber informações, a polícia está aqui. Ao ouvir essa voz, não apenas Terrance, mas também os outros ficaram muito felizes. No entanto, o caçador furtivo que os estava aguardando tinha uma expressão tensa, o que fez Terrance perceber que era o momento certo. Agora é Misdreavus. Terrance não hesitou e imediatamente sinalizou para Misdreavus lançar uma ilusão. Depois de aprimorar suas habilidades na Casa Assombrada, as ilusões de Misdreavus melhoraram significativamente. Em meio ao pânico do caçador furtivo, o raio da confusão foi lançado sem aviso tanto no caçador furtivo quanto em ariados. Bom, bum, bum. Explosões contínuas, chamas dispersas e cada área estava cheia de ataques e devastação.
O caçador furtivo ficou surpreso. A situação escalou a esse ponto? Terrance havia escolhido a segunda opção. Sob essa ilusão, o caçador furtivo viu o Lago Norte envolto em chamas, com o caçador furtivo e a polícia brigando. Tudo estava caótico e desorganizado. Ele olhou de volta para os estudantes apáticos e obedientes deitados no chão. Ele cerrou os dentes e disse a Ariados, que também estava afetado pela ilusão: estamos indo embora. Não podemos ficar aqui. Quer ele quisesse se juntar à batalha ou fugir, na atual situação caótica lá fora, ninguém prestaria atenção a um caçador solitário protegendo 7 estudantes. Enquanto eu tiver a chance. Os outros 6 estudantes olharam fixamente para as expressões que mudavam rapidamente no rosto do caçador, como se ele tivesse visto algo assustador. O caçador fugiu, fazendo-o sentir uma onda de excitação. Alguém está vindo nos resgatar. Yuko exclamou com alegria, quase à beira das lágrimas de tanta emoção. Neste momento, Misdriavus desamarrou a corda de Terrance, e ele rapidamente se levantou. Ignorando os olhares atônitos dos outros, Terrance rapidamente moveu seu corpo para se adaptar rapidamente à ação. Terrance, você? Jinbei exclamou espantado enquanto observava Terrance escapar das cordas, e depois Misdriavus, cuja figura continuava piscando ao redor. Não só ele, mas as pessoas restantes também olharam para Terrance, hesitando em falar. Neste momento, Terrance fez um movimento de silêncio, pretendendo tirá-los primeiro das cordas. Escute-me, agora estou planejando. Terrance sussurrou e se aproximou de Jinbe, desamarrando rapidamente a corda que o prendia. Então, com a ajuda de Misdriavus e Jinbe, ele trabalhou para libertar os outros. Vou resgatar Septile e os outros, disse Mizanji assim que foi libertado. Conte comigo. Eu também. Entendido, vamos lá. Terrance suspirou interiormente e chamou Misdriavus, e o grupo começou a se mover furtivamente. 3 minutos depois, eles chegaram a um caminho estreito fora da linha de visão dos caçadores. Pelas expressões faciais, parecia que eles tinham perdido suas almas. A expressão de Terrance era complexa, e seu coração ficava cada vez mais inquieto. Esse era o único jeito. 7 pessoas agindo juntas, mesmo com uma taxa de sucesso de 90%, definitivamente seriam reduzidas para 9% ou até menos. A única confiança de Terrance agora era Misdriavus, e Misdriavus não poderia ter energia para cuidar de 7 pessoas simultaneamente. Então, as 6 pessoas restantes eram um fardo para Terrance no momento. Ele pode entender seu desejo de salvar Pokémon, mas por isso não devemos agir de forma imprudente. Terrance olhou de volta para Misdriavus e cerrou os dentes. A única coisa que ele podia fazer agora era confiar em Misdriavus. Misdriavus já havia examinado o terreno próximo. Na ilusão criada por Misdriavus, os 6 acreditariam erroneamente que iriam resgatar Pokémon, então caminhariam para longe por um caminho seguro e desabitado, e eventualmente cairiam em um sono profundo. Depois disso caberia a Terrance. Misdriavus, vamos lá. Mantenha a ordem. Pena Cinzenta olhou para seus subordinados em pânico e gritou de decepção. Caçadores furtivos sempre seriam caçadores furtivos, e sua tendência a entrar em pânico quando viam a polícia não podia ser mudada, não importa o que acontecesse. A velocidade de execução dos exercícios usuais era muito mais lenta do que o normal. O que há de errado com esse cara? Gritou um capitão, olhando para um membro da equipe que havia perdido o juízo e estava cambaleando sem rumo. Ariados. Use tiro de seda. Rápido, páreos. Do outro lado. Como vai? O homem de jaqueta preta se aproximou de Pena Cinzenta e perguntou. Obrigado pelo lembrete, mas terminamos a extração. Não há necessidade de enfrentá-los diretamente. Vamos recuar. Pena Cinzenta olhou para ele. A propósito, posso não ter deixado claro para você, mas parece que há muito pessoal policial dessa vez. Não é só a implantação da cidade de Soulpoint. Meu crocodile me disse que há pelo menos 100 pessoas, e todas elas têm equipamento antimotim adequado. Impossível, disse Pena Cinzenta. O homem de jaqueta preta assentiu dizendo, sinceramente eu não queria me envolver com você desde o começo. Suas ações recentes se tornaram cada vez mais extravagantes. Embora eu possa ganhar alguns benefícios dessa vez, no fundo, eu não queria fazer parte dessa operação com você. Estou aqui principalmente por causa da nossa amizade passada. Tenho um mau pressentimento de que essas mobilizações policiais não são tudo o que existe. Você parece ter mordido mais do que pode mastigar dessa vez. Enquanto ele falava, o homem de jaqueta preta jogou uma Pokébola, liberando um Pokémon gordinho e laranja, Dragonite. Tenho um mau pressentimento, velho amigo. Já lhe dei o aviso. Estou indo embora agora. Boa sorte para você. Capítulo 99. Todas as festas se mudando. Com o passar do tempo, as forças oficiais responsáveis por reprimir a gangue de caçadores furtivos se aproximaram. O pessoal consistia em 3 grupos principais. Primeiro, a Polícia Internacional, armada com armas como cacetetes e armas de fogo, e vestida com equipamento de proteção, responsável por lidar com atividades ilegais em várias regiões. Depois, havia os promotores Pokémon, encarregados de investigações aprofundadas e trabalho secreto para avaliar a legitimidade de certas organizações. Por fim, havia as oficiais genes, diretamente responsáveis pela comunidade de treinadores. Esses 3 grupos formavam o braço violento do atual sistema da Liga Pokémon, e em operações de grande escala, os Pokémon eram relegados a um status inferior. Compactos, altamente ágeis e possuidores de fortes habilidades de combate individuais, esses tipos de Pokémon costumam ser escolhas comuns para policiais. A polícia adora usar Pokémon como Magnemite, que pode destruir dispositivos eletrônicos, Machamp, que pode realizar demolições violentas, Arcanine e Gravlit, que são símbolos da família Gene e podem ser usados para rastreamento, para maximizar a eficácia de suas operações. Pena Cinzenta estava no centro da multidão, com as mãos atrás das costas, observando calmamente seu subordinado se movimentando. Naquele momento, um caçador furtivo correu apressadamente, parecendo envergonhado. Líder, aquelas 7 pessoas escaparam.
Este caçador furtivo foi aquele que foi hipnotizado por Miss Driavus. Após ser acordado por seus companheiros, ele rapidamente se lembrou de que não houve uma batalha intensa. Apenas alguma comoção durante a retirada deles ao descobrir a presença da polícia. Depois de juntar os fatos, ele percebeu que tinha sido enganado. Então, ele rapidamente correu de volta para a cena, mas não havia mais ninguém lá, e a pilha de cordas no chão só aumentou sua raiva. Escapou? Os olhos de Pena cinzenta piscaram. Você procurou por perto? Sim. Nós procuramos, mas não há vestígios deles. Eles devem ter escapado, respondeu o subordinado, seu rosto ficando vermelho de vergonha por seu erro. Se eles escaparam, então eles escaparam. Os Pokémon deles e a Pokébola do Guiarado são mantidos juntos, certo? Sim, as Pokébolas estão todas lá. Por um momento, Pena Cinzenta quase zombou, mas se lembrou do aviso daquela pessoa. Ele disse rapidamente, nesse caso, não vamos nos preocupar com eles. Eles são um bando de lixo inútil. E conduz a uma investigação completa novamente. É possível que o inimigo tenha se infiltrado em nós. Não muito longe de onde Pena Cinzenta estava falando com o caçador furtivo. Uma pessoa vestindo uma roupa semelhante à de um caçador furtivo abaixou a cabeça e pensou por um momento. Espere, algo não está certo. De que 7 pessoas eles estão falando? Droga, não consigo contatar diretamente a oficial Jenny e os outros. As informações são muito limitadas. Do outro lado, uma mulher com olhos verdes frios, seu corpo inteiro era controlado por uma misteriosa luz branca como se flutuasse no ar. Ao lado dela, um Pokémon roxo com uma gema vermelha brilhante na testa, orgulhosamente se movia pelas montanhas, em sincronia com os movimentos da mulher. Espion, acelere o passo. No céu a caminho do Lago Norte, vindo da Academia da Coroa, uma pessoa estava sentada em cima de uma criatura coberta por uma armadura prateada e ajustou seu fone de ouvido. ZZZ. Professor Julian, por favor, não haja impulsivamente. Primeiro priorize encontrar a professora Teresa, e então coopere com a polícia. Esta é a melhor maneira de proteger os alunos. Nós enviamos alguns professores para apoiá-lo. Por favor, mantenha calma. A voz através do fone de ouvido não era clara. O homem no Skarmory escutou brevemente, então impacientemente removeu o fone de ouvido e o jogou de lado. Farei as coisas do meu jeito. Quando eu enfrentava caçadores furtivos, você ainda escrevia artigos de pesquisa. As pupilas profundas olhavam para a distância enquanto o homem se apoiava nas mãos. Uma perna da calça tremulando na brisa. Clique. Neste momento, os caçadores furtivos já estavam se preparando para recuar. Terrance não ousou se esconder dentro do caminhão. Diante de um grupo de 5 caçadores furtivos que passavam, ele deslizou para baixo do caminhão. Com ambas as mãos e pés presos ao caminhão, ele se esforçou para ouvir a conversa deles. No entanto, essas conversas eram de pouca utilidade para Terrance, servindo apenas como conversa fiada inútil que não poderia fornecer nenhuma informação útil. Sua maior prioridade agora era encontrar o local onde eles haviam armazenado suas Pokébolas. Havia muitos caçadores furtivos, o que dificultava que Terrance fizesse qualquer movimento sem ser notado. Mas se ele não se movesse logo, seria tarde demais. Depois de uma luta mental, Terrance respirou fundo e decidiu arriscar. Mas naquele momento, o caminhão inteiro de repente tremeu levemente. Com o som do motor, Terrance sentiu solavancos vindos de todas as direções. Tão cedo, os caçadores furtivos se moveram mais rápido do que Terrance havia imaginado. Na verdade, menos de 10 minutos depois que Terrance e outros escaparam, eles terminaram de transportar a pedra da fonte de água do Lago Norte. Então, os caçadores furtivos tomaram suas posições e se prepararam para partir. O movimento do caminhão tornou a situação de Terrance ainda mais desafiadora. Além da estrada esburacada, apenas segurar a parte inferior do caminhão era fisicamente exaustivo. Não posso continuar assim. Desejo maligno. Os braços de Terrance já estavam começando a doer. Se ele continuasse mantendo essa posição por mais alguns minutos, ele certamente cairia. Miss Driavus. Respondendo ao comando de Terrance, Miss Driavus, que o estava seguindo, começou a procurar por algo. Então, condensou uma pequena bola das sombras e a jogou sob o caminhão. Dentro do caminhão, os caçadores imediatamente sentiram o tremor e ficaram agitados. Estamos sob ataque? Alguém exclamou surpreso. Pare de ser um gato medroso, suspirou um caçador furtivo experiente. Não tem ninguém aqui. O barulho veio de baixo. Deve ter batido em alguma coisa. Entendo. Como esperado, não houve mais barulho, e os caçadores começaram a relaxar. Terrance olhou para a placa de ferro que havia sido derrubada e alcançou o interior com dificuldade. Seu corpo gradualmente balançou conforme ele se movia para dentro. Após esse incidente, ele jurou melhorar seu físico. Mesmo que não conseguisse derrotar um Machoke com as mãos nuas, ele tinha que ser capaz de se adaptar a vários movimentos de alta dificuldade. O lugar onde Terrance rastejou era parecido com um porta-malas, mas estava lacrado. Ele só conseguia entrar pela frente do caminhão. Era um espaço escuro e apertado com uma máquina enorme zumbindo e vibrando. Só essa máquina ocupava quase 3/4 do espaço nessa área. Esse cheiro. Terrance piscou forte, um odor pungente emanando da máquina. Ele se forçou a observar os arredores. Parece que não chamei muita atenção. Originalmente, Miss Driavus tinha sido preparado perto da porta. Se algum caçador furtivo entrasse, isso deixaria inconsciente e criaria uma ilusão para fazer os outros pensarem que Terrance era o caçador furtivo. No entanto, fazer isso aumentaria a probabilidade de ser capturado para mais de 60%. Capítulo 100. Fazendo um avanço usando ataque frontal.
No espaço apertado, Terrance engatinhou no chão, e conforme o caminhão se movia, os solavancos constantes faziam Terrance subir, descer, subir. Miss Driavus, vá verificar a situação, tenha cuidado. Deitado na carruagem abandonada e mal cheirosa, Terrance cuidadosamente ordenou Miss Driavus. O pequeno Miss Driavus assentiu e imediatamente se escondeu, passando silenciosamente pelos obstáculos e voando para o outro lado. Perseguidos por tantos policiais, os caçadores também estavam nervosos. O menor movimento deixava seus nervos tensos. Se suas atividades fossem expostas, eles passariam o resto de suas vidas na prisão. Nada bom. Acabei de receber a notícia. O acordo foi cancelado. Um caçador furtivo encarregado da comunicação começou a suar frio, achando difícil de acreditar. Acabei de receber a notícia de que o cliente que nos encomendou desistiu do depósito e cancelou este negócio. Espere. A expressão de outra pessoa mudou. Cancelou o acordo? Por quê? Já temos os bens. Podemos terminar a entrega em breve. Não podemos. Não sei. 5 minutos antes. Pena Cinzenta, o líder da gangue de caçadores furtivos, pegou o telefone, olhou para o número familiar e atendeu. Sou eu. Uma voz rouca veio do outro lado do telefone. A voz obviamente tinha sido muito processada, soando distorcida com uma pitada de interferência eletrônica, dando arrepios nas pessoas. Os itens foram coletados, disse Pena Cinzenta. Mas ouvi dizer que vocês estão sendo perseguidos pela polícia, atualmente correndo para salvar suas vidas. Vocês podem me entregar os itens com segurança? Perguntou a voz do outro lado da linha. Não se preocupe. Enquanto entrarmos nas profundezas do Monte Coroné, a polícia não conseguirá nos pegar, respondeu Pena Cinzenta. Você parece bem confiante, a outra pessoa ficou surpresa. É claro que ao redor da parte norte do Monte Coroné, há um total de 4 cidades e 7 vilas com destacamentos policiais. Eles alocaram mais da metade de seus recursos apenas para proteger os 3 grandes lagos. Enquanto usarmos táticas de guerrilha dentro do Monte Coroné, a polícia não ousará nos enfrentar de frente. Especialmente porque cada um dos nossos veículos é equipado com máquinas cheias de energia elétrica massiva. Se não fosse por isso, queremos evitar combates desnecessários, teríamos escolhido romper diretamente agora. É mesmo? Esse dispositivo é útil? Perguntou a outra pessoa. É bastante impressionante. Agora acredito em suas capacidades, respondeu Pena Cinzenta. Hehe. Bem, tenho algumas notícias para você. Dizem que todas as 4 cidades e 7 vilas conectadas à parte norte do Monte Coroné enviaram policiais para o interior do Monte Coroné para interceptá-lo. Além disso, uma equipe de elite da Polícia Internacional, incluindo um oficial, foi mobilizada da sede. Eles estão todos a caminho do Monte Coroné. Pena Cinzenta ponderou por um momento e balançou a cabeça lentamente. É impossível. Mesmo que seja pelas 3 pedras-fonte, não deveria ter alertado tantas forças. De fato, embora as pedras-fonte de água, fogo e trovão representem uma riqueza imensa, elas também exigem algum tempo para serem acumuladas. É um processo demorado. Se você quer obter riqueza rapidamente, não é possível obtê-la somente por meio delas. Mesmo na região de Sino, há muitos locais com pedras-fonte de evolução. Lidar com uma pequena gangue de caçadores furtivos não justifica a mobilização de tantos funcionários. Pena Cinzenta permaneceu em silêncio por um longo tempo e então suspirou suavemente. O que você está tentando dizer? Foi você quem me convenceu em primeiro lugar. Suas palavras estão muito indiretas agora. Esse não é seu estilo. Apenas diga diretamente. O acordo foi cancelado. A outra pessoa afirmou calmamente. O que? Pena Cinzenta ficou furioso. Você está brincando comigo? A essa altura, você quer cancelar o acordo? Essas 3 pedras-fontes são cruciais para seus próximos experimentos, não são? Sim, e são coisas que você não pode comprar com dinheiro, a outra pessoa riu. Pena Cinzenta disse, eu quero saber o porquê. Tudo o que você disse antes era mentira? Se vamos criar um novo mundo com nossas habilidades é possível. Somos o mesmo tipo de pessoas. Não. A outra pessoa falou calmamente. Estou buscando um novo mundo para mim, e meu mundo é totalmente diferente do seu. O que exatamente você quer alcançar, e você está ciente das consequências de suas ações? Você que pode nos fornecer continuamente esse nível de tecnologia, definitivamente não é uma pessoa sem nome. Estou certo. Senhor Shingo, Pena Cinzenta disse com uma expressão sombria. Você está testando minha paciência. Se formos pegos pela polícia ou conseguirmos escapar sem problemas, isso não vai beneficiá-lo de forma alguma, sendo um magnata imobiliário da região de Sino. Somente sua corporação tem os meios para obter esse nível de tecnologia. Você realmente achou que não tínhamos investigado você? Dê-me uma explicação razoável, ou então ambos os lados estarão destinados a lutar até a morte. Em vez disso, você não acha que deveria considerar sua própria situação agora? As informações que acabei de compartilhar são todas verdadeiras, respondeu a outra pessoa. Não duvide de sua autenticidade. De fato, 3 pedras-fonte sozinhas não teriam atraído uma caçada humana tão grande, mas e se for por aquele dispositivo elétrico? É o princípio por trás daquela máquina. Para a Liga Sino, aquela coisa é muito mais valiosa do que as 3 pedras-fonte. Se eles puderem monopolizar aquela tecnologia por um ano, os lucros da eletricidade na região Sino superarão o que 3 pedras-fonte poderiam oferecer. Se a tecnologia vazar e atrair o interesse de grandes corporações, as perdas serão muito maiores do que 3 pedras-fonte. A mente de Pena Cinzenta de repente clicou. A outra pessoa estava se referindo a Raikou.
desde que sua gangue de caçadores furtivos ganhou destaque. A corporação da outra pessoa manteve uma parceria firme com eles e forneceu consistentemente suporte tecnológico para suas operações. Da mesma forma, a gangue realizou inúmeras operações ilegais em nome do outro lado. Se eles fossem eliminados, as atividades ilegais da corporação da outra pessoa seriam, sem dúvida, expostas. Pena Cinzenta não conseguia compreender as intenções da outra pessoa. Se a tecnologia de Raikou é a razão da perseguição policial, por que ele compartilhou essa tecnologia conosco? E como a Liga sabia que a tínhamos adquirido? Os pensamentos de Pena Cinzenta se agitaram confusos. Após uma longa pausa, a voz rouca do outro lado da linha veio novamente. De qualquer forma, senhor nome de código 16, nosso acordo está encerrado. Cuide-se. Clique. Clique. A chamada foi desconectada. A expressão de Pena Cinzenta era incerta, incapaz de confirmar a autenticidade das palavras da outra parte. No entanto, comparado ao risco de suas informações comerciais serem vazadas devido à prisão, o outro lado provavelmente se sentiu mais à vontade enfrentando sua retaliação do que lidando com a investigação policial. Caso contrário, eles não teriam ligado para avisá-los. Se o outro lado estiver dizendo a verdade, então se aventurar profundamente no Monte Corona seria suicídio. Policiais de todas as direções entrariam continuamente, e eventualmente eles seriam realmente cercados. Ainda temos uma chance de escapar agora. Pena Cinzenta agarrou o telefone. Ao ouvir as informações de Misdriavus, Terrance ficou atordoado. Eles escolheram retornar pelo mesmo caminho? Isso significava que a gangue de caçadores estava se preparando para lançar um ataque frontal à polícia para romper suas linhas e escapar. Essas pessoas são loucas. Terrance respirou fundo, mas para ele, esse era o melhor resultado.